Você quer saber mais sobre a experiência de outra pessoa aqui no Canadá trabalhando? Ela veio contratada de uma empresa e hoje nós vamos falar mais sobre a experiência dela vindo trabalhar aqui no Canadá. Então, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Daitana. Eu sou o Victor. E eu sou a Carol. E nós vamos falar hoje como está sendo trabalhar aqui no Canadá na área de tecnologia. Muito boas-vindas para você, Cá. Obrigada. Gostaria que você se apresentasse um pouco para a gente poder dar introdução nesse vídeo. Tá, eu sou a Carol, vim do Brasil, São Paulo. Tenho 34 anos, sou formada em engenharia de computação e tô aqui no Canadá há 1 ano e 6 meses. Quase 7 meses. O mesmo tempo que a gente se mudou pra essa casa. Sim, a gente se encontrou na frente do prédio. Exato, temos uma longa história, E a Carol é uma participante desse podcast especial, porque foi graças a ela que, de fato, o housing começou na nossa vida. O nosso MVP. Foi. A gente falou, né, que a gente se encontrou na frente do prédio, porque, de fato, a gente saiu do prédio que a gente morava e a Carol foi morar pra lá. Sim, vocês estavam saindo com as caixas, entrando com as caixas. E os gatos? E os gatos. Quantos gatos? 4 gatos. Foram 4 gatos. Aquele prédio tinha gato, porque tinha nós com 3. Aí nossa vizinha tinha uma outra vizinha com outro gato. Você chegou com mais 4. Exato. É isso. E ali só aceitava, É um só gatinho. aceita gatos, né? Sim. Ah, só aceitava gato Só. ali? Ah, que legal. Não lembrava disso. Manda todo mundo pra lá. Exato. Muitos gatos. Mas a Carol foi o MVP tanto de cliente como de trazer os gatos pra cá. Foi ali que realmente a gente decidiu começar a ajudar o pessoal a vir pra cá, fazendo parte de todo o processo. Mas estamos aqui pra falar sobre trabalho. Então, Cá, como que foi a ideia de vir pro Canadá? Sempre fez parte dos seus sonhos de vir para cá? Não, é uma loucura, é uma história um pouco fora do comum, um pouco fora do que você geralmente escuta. Eu recebi uma vaga pelo LinkedIn. Do nada. Do nada. Meu LinkedIn estava muito tempo desatualizado. Eu finalmente parei para sentar, atualizar. Isso é muito importante, pessoas. Atualizem o LinkedIn de vocês. Eu falo, né? Nem 2 semanas depois que meu LinkedIn estava finalmente atualizado, não tinha nem foto no meu LinkedIn. Eu acho que Malemar tinha a minha faculdade. O perfil só existia. Eu finalmente atualizei com toda a minha experiência. Eu trabalhei nele mesmo. Recebi uma mensagem que primeiro eu dei uma ignorada e finalmente, depois de alguns dias, fui falar, era a representante de RH da empresa que eu trabalho hoje. E ela tinha essa vaga, ela falou, né, queria conversar com você, eu tenho essa vaga, queria saber se te interessa. Quando eu olhei a vaga de cara, não era tudo que eu fazia parcialmente, metade das coisas que a vaga pedia, mas resolvi fazer essa entrevista com ela. Na entrevista, a gente foi tudo muito rápido, bem prático. Isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, isso aqui eu tenho experiência, isso aqui eu não tenho experiência. Achava que não fosse pra frente. Uma semana e meia depois, o gerente entrou em contato comigo. Quer dizer, ela entrou em contato comigo, né, pra fazer uma reunião com o gerente da área. Fiz a reunião com ele, foi uma reunião mais extensa. E aí, nessa reunião, a gente conversou ali sobre a vaga, sobre o que ele esperava de mim. Eu vi que o que eles precisavam era mais o que eu já fazia, as outras coisas que a vaga pedia eu poderia aprender depois. E no mundo de TI é isso, né? A gente tá sempre aprendendo alguma coisa nova. A gente nunca atende o requisito total de uma vaga. Não, nunca atende. E isso é uma coisa que eu sempre falo com meus amigos, independente da vaga. Cara, se inscreve. Independente da área, se inscreve. Porque às vezes conversando com o gestor, você vai ver que, na verdade, às vezes o que ele precisa é justamente o que você faz. Às vezes quem escreveu a vaga nem sabe o que escreveu. Exato. Não sabe o que tá pedindo. Então, e foi assim que aconteceu. Aí eu fiz uma terceira entrevista. Aí essa entrevista foi quase 1 hora de entrevista, porque foi com Mais técnico. O líder técnico da área. Então, assim, se eu quisesse ter enganado, uma coisa que eu sempre falo, não façam isso, mas se eu quisesse ter enganado qualquer pessoa, nessa hora eu não ia conseguir enganar ninguém. Porque foi uma reunião totalmente focada na área técnica. Ele perguntou coisinhas muito específicas, assim, coisinha, sabe, vírgula. No detalhe mesmo. No detalhe. Eu saí cansada da reunião, da entrevista e sem saber. Ele não tinha muita expressão. É a pessoa que eu trabalho hoje. Isso? Eu respondia, ele ficava, E aí ele já perguntava uma outra coisa, ou então ele prosseguia mesmo, né, com perguntas ali mais parecidas. E aí, 1 semana depois, essa representante do RH veio falar comigo de novo. E ela falou, eu tenho boas notícias, posso marcar uma reunião com você amanhã? Eu pensei,
Pode, mas Por ela que poderia me amanhã? falar agora. Se é boa notícia, só pode ser uma coisa, né? E era que eu tinha conseguido a vaga. E desde o primeiro contato com ela, ela já havia falado que era uma vaga pra vir pra cá, pra vir pro Quebec. Não especificamente Montreal, mas pra vir pro Quebec. E o que eu achava disso? Foi aí que eu me imaginei, será que eu quero morar no Quebec? Será que eu quero vir pra cá? Caiu de paraquedas, assim, na tua cabeça. Caiu de paraquedas. Eu já Você tinha... não foi proativamente aplicar pra nada. Não, eu não apliquei pra nada. Meu Deus. Foi muito dado ali. Tanto que eu até pensei de primeira, falei, deve ser aquelas vagas que você tem que pagar. Tem muito golpe Sim. assim, né? A gente tem essa vaga pra você, mas você tem que pagar isso, que não faz sentido algum. Eu nunca vi isso. Não existe. Isso aí é golpe. E não foi nada disso. Consegui a vaga e aí até o visto de trabalho ficar pronto e tudo mais, trabalhei pra eles morando no Brasil, mas assim que a documentação ficou pronta, aí eu vim pra cá. Com todo mundo. Com todo mundo. Eu e a família de 4 gatos. E a província que provavelmente você iria trabalhar, você ficou sabendo no final? Não. No último processo, você já sabia que era pro Eu já Quebec? sabia que era pro Quebec. Na verdade, a primeira mensagem que ela me enviou foi uma mensagem em francês. Ok. E aí eu respondi em inglês, falando que eu tinha entendido o que ela tinha escrito, mas que eu não me sentia confortável pra fazer uma entrevista. Eu já tinha um francês básico ali, um francês que eu estudei há muito tempo, mas eu não... Eu fazia francês no Brasil, você não pratica. Exato. Então uma coisa é você saber ler ali, pegar mais ou menos pelo contexto, outra coisa é você fazer uma entrevista. Exato. Ela falou, não tem problema, todas as entrevistas seriam em inglês. E aí a parte do francês pegou mesmo quando eu vim pra cá. Mas foi tudo em inglês, mas já sabendo que seria pra cá, na província francesa. E dentro da empresa, lá no teu dia a dia, todo o trabalho, ele é em inglês ou você tem que fazer coisas em francês assim também? 90% em francês. Outra coisa que é fora da curva de quem trabalha com TI. Porque muita gente que trabalha com TI fala, cara, O Vitor. eu sei que eu preciso falar francês no Quebec, mas eu não consigo aprender porque eu não pratico. As duas empresas que eu passei, os caras falaram, a gente não trabalha com francês aqui, é tudo em inglês. Aí eu não consigo praticar. Eu trabalho numa empresa de consultoria. E mais de 90% dos nossos clientes, eles são clientes do Quebec. A gente tem alguns clientes no Canadá, fora da província do Quebec, mas a maioria é do Quebec. E dependendo de onde eles são, se não é uma empresa que fica em Montreal, eles têm até a dificuldade de falar inglês. Nossa. Então, eu tenho alguns clientes, por exemplo, de Sherbrooke. E eles entendem o que eu falo quando eu preciso falar inglês. Mas dá pra ver que o tanto que eu preciso prestar atenção pra entender o francês deles, eles precisam prestar atenção pra entender o meu inglês. Caramba. Então, é francês o tempo todo. É alguma documentação ou outra, que a documentação manual é em inglês, mas de resto é francês. O trato com o cliente. O trato com o francês. cliente é em francês. Já que a gente tá falando dessa questão do francês, a empresa está patrocinando algum curso de francês pra você ou eles só estou te dando visto de trabalho e você vem e se vira com francês? Até então, eu tava fazendo a francização, só que a francização que eu tava fazendo tava muito puxada, porque eu começava a fazer às 5h30 da tarde, terminava às 9h30 da noite, de segunda a quinta. Mesma escola que a gente fazia, mesmo Na esquema. mesma escola, isso. O bom é que era 3 minutos andando, né? Exato. Muito perto, mas fora isso, tava muito puxado. Chegou num ponto que eu não tava mais conseguindo absorver conhecimento nenhum, apesar de já estar falando francês, mas eu não tava mais aprendendo. Aquilo tava se tornando só uma coisa uma fadiga, e aí eu falei, eu não quero chegar num ponto que eu vou passar a ter raiva do francês. Porque eu já falo francês o dia inteiro no trabalho, aí chega no curso, tem que falar mais francês, então não dá. Conversei com a empresa e eles falaram, não, para de fazer. E a gente vai pagar um professor particular pra você. Então eu tô fazendo curso 2 vezes por semana, Bem 1 hora melhor. por dia. Nossa, maravilhoso. Então é bastante conversação. Então tá me ajudando bastante. E o bom que é focado pra você. Exato. É só eu e a professora, então. Melhor coisa. Nossa. Você tá ali, é 100% do tempo falando. Tô absorvendo muito mais do que fazer as 16 horas por semana que eu fazia antes. Exato. Muito legal. Ainda mais uma sala cheia de gente, né? Porque são turmas bem cheias. São. Dá um pouco de vergonha, né? Levantar a mão e falar, eu não entendi alguma coisa. Eu tinha Dá. vergonha. Eu sempre tive problema com aprender língua na escola, com turma. Assim, eu só fui conseguir aprender com um professor particular. Que eu não tinha medo de errar. E ali é que não é voltado pra gente, né? Então Exato. tinha dia que eu passava e a gente ia embora sem falar nada. Aí você fica naquelas 4 horas só absorvendo, escutando, e você não fala, não pratica e vai embora com a cabeça desse tamanho. Cabeça desse tamanho, exato.
Então não dava, assim, tava muito pesado pra mim, então a empresa agora tá pagando um professor particular pra mim. Legal. Então, Carol, diz aí pra gente, o que é que você faz da vida? Pode ir na ciência do negócio. Vamos na ciência, assim. Que o bagulho é doido, o bagulho é doido. Eu trabalho com mainframe. Então é algo muito específico, né? Eu trabalho com isso desde 2008, né? Logo ontem. Ontem, né? Foi praticamente meu primeiro. Tinha tido um emprego, um ou outro ali, mas eu tava com 18 anos, não tinha muita experiência para colocar ali no currículo. Comecei a trabalhar com isso por causa do inglês, né? Era uma multinacional muito conhecida. Quem trabalha com mainframe já vai saber de qual empresa eu tô falando. Pode falar se quiser. Pode. Alô, IBM, Alô, IBM. Obrigada. Manda umas camisetas aí, uns bonés pra nós. Pode patrocinar a gente. A IBM estava procurando pessoas que não precisava ter experiência com mainframe, até para achar um profissional de mainframe é muito difícil. Então, eles estavam procurando pessoas que falassem inglês. E aí, eu tenho a sorte, eu adoro falar inglês, eu falo inglês desde muito cedo. Então, essa parte, pelo menos, já estava, né, tranquilo para mim. Fiz a prova de inglês, depois eu fiz uma prova, né, conversei ali com gestores, entrei. E aí, na IBM, eu aprendi tudo sobre mainframe. Porque você não tem isso na faculdade, não tem um curso. Hoje em dia, tem mais cursos online que você encontra o conteúdo, mas lá em 2008 não tinha. Então, comecei a trabalhar com isso, me interessei bastante. Teve muita gente que entrou e acabou fazendo outras coisas, foram para outras áreas dentro da IBM mesmo, e eu me aprofundei. Eu quis me tornar mesmo um suporte técnico. Lá no Brasil eu trabalhava com a área técnica e hoje eu trabalho com a parte técnica, mas eu também trabalho com a parte de arquitetura. Legal, muito bom, interessante. Bem legal. E você trabalha com os veinhos? Trabalho com os veinhos. No Brasil eu trabalhava com os veinhos e aqui eu trabalho com os veinhos. E assim, estão tudo aposentando, né? Então, querendo ou não, é engraçado isso, porque quando eu comecei a trabalhar com isso lá em 2008... muita gente me falava, trabalha com outra coisa, você vai ficar sem emprego, não vai mais existir mainframe em 10 anos, em 15 anos. E no começo eu ficava com medo. Quando você tá com 18 anos, você tá começando a trabalhar com alguma coisa, você não quer ouvir que aquilo que você tá aprendendo vai se tornar inútil dali um tempo. E hoje em dia eu falo, eu vou aposentar e isso não vai ter acabado. O mainframe ainda vai ser muito utilizado. Porque você tem em transação bancária, você tem nos principais bancos do mundo todo. Grandes corporações. A gente tem mais de 8 bilhões de linhas de COBOL no mundo sendo utilizadas hoje em produção. Nossa. Então não é uma coisa que você fala, vai acabar amanhã. Vai acabar amanhã, não vai. Então, e os carinha do COBOL chegam também com a bengalinha. Chega com a bengalinha. Então assim, desde quando eu comecei a trabalhar com isso, lá em 2008, eu já trabalhava com pessoas muito mais velhas do que eu. Elas tinham... assim, o dobro da minha idade de experiência. Caralho! Né? A pessoa que eu trabalho hoje, que foi a pessoa que fez a entrevista técnica comigo, ele tem mais de 60 anos. Nossa. Então, às vezes a gente tá conversando de alguma coisa nova que tá chegando no mercado, ele dá risada, ele fala, eu nem tô mais estudando isso, porque eu já tô ali quase assinando a minha aposentadoria, eu tô muito próximo, eu não quero saber de mais nada. Que louco. Vou deixar com você. Então, e foi o que me trouxe pra cá. Eles estavam precisando de um profissional de mainframe. E até vou acabar adiantando até uma informação, né, Pode sobre... mandar, no seu tempo. Eu acompanhei mais ou menos a parte de documentação que a empresa teve que mandar para o meu visto de trabalho. Eles têm que comprovar que eles não acharam nenhum profissional para ganhar o que eu ganho aqui. Porque tem isso também. Quando você vem com uma quantidade, um número, né, do seu salário... dependendo de quanto que é, se ele é um pouco mais alto, a empresa precisa comprovar que eu não tô roubando o emprego de ninguém aqui. Então, eles têm que provar que eles entrevistaram tantas pessoas... canadenses, né? Canadenses, e foi assim, assim, assado. Ela tem esse curso, eu sou formada em engenharia de computação. Ela tem esse curso, ela tem esses anos de experiência comprovado. Então, eu tive que mandar muitos documentos comprovando que aquilo que eu ia trabalhar aqui, eles não têm no Canadá. Não tem, pelo menos no Quebec, né? Então, eu vi que o quão sério que isso é. Não é, a gente quer contratar ela do Brasil porque ela é legal. Não, tem todo, assim, é tudo muito certinho. E foi assim que eu vim pra cá. Então. E eles chegaram a mencionar se o governo manda alguma fiscalização dentro da empresa pra checar isso? Ou é só a empresa que tem que prover os documentos? Ó, eu apliquei
coloquei a vaga nesse site aqui, não apareceu ninguém, eu tive que ir pro Brasil recrutar. O que eu sei é que no momento que eles pedem eles começam a fazer o processo de pedir o meu visto, eles têm que fornecer todos esses documentos. Eu não sei se o governo faz alguma verificação pós. Eu acho que é pré também. Eu acho que é tudo pré, mas eu não tenho certeza. Porque o importante é eles mostrarem que tentaram contratar alguém aqui. Sim. Eu sei que a empresa tem que postar em plataforma de emprego. Isso. Eles têm que provar. Provar que postou, não teve gente, não conseguiu. No mínimo de tempo dar ali, match, ninguém se interessou, digamos assim. Exato. E aí você foi recrutar fora. Foi uma vaga que ficou aberta por um bom tempo aqui. E logo, depois de um determinado tempo, não sei quantos meses foram, semanas, meses, não sei, que eles viram que não tinha ninguém aqui que cumprisse com os pré-requisitos que eles precisavam, e era principalmente a parte de mainframe, aí eles começaram a procurar em outros lugares. E no Brasil tem bastante profissional de mainframe, né? Então, foi engraçado porque algumas pessoas do time onde eu trabalhava receberam essa vaga. Caramba. Mas eles não se interessaram em aplicar? Então, alguns sim, alguns não. A minha sorte foi que eu vi primeiro. Cara! Tá pronta para as oportunidades que aparecem. Exato. É o cavalinho. Tem uma pessoa que, inclusive, ela foi minha mentora por um tempo. E ela sempre quis vir pra cá. E ela tinha esquecido. Às vezes você esquece. Depois que eu consegui a vaga, eu parei de fazer isso. Mas até então eu entrava muito pouco no LinkedIn. E ela tinha esquecido da existência do LinkedIn por algumas semanas. Então, no final da terceira entrevista, quando eles falaram, olha, a gente gostou muito de você, a gente quer você aqui na empresa, eu falei, tudo bem, eu também quero. Quando a gente fechou esse acordo, foi quando a minha mentora viu a mensagem. Só que aí já não dava mais tempo, porque eu já tinha conseguido a vaga. E quando eu fui contar pra ela, a gente comparou, ela falou, foi essa pessoa? Eu falei, foi, era a mesma pessoa. E a gente falou, caramba, e eu ainda brinquei com ela. Falei, se eu tivesse que competir a vaga com você, talvez eu não tivesse conseguido, porque ela tem anos-luz de experiência na minha frente. Viu só a importância de deixar o teu LinkedIn, tua cover letter e teu resumê atualizado? Tem que deixar atualizado. Cara, isso aí é um negócio que acontece uma vez na vida, né? Exato. Sim. Isso pode mudar a tua história pra sempre. E mudou. Então. E mudou, porque eu não tinha corrido atrás de nenhuma vaga, não tava efetivamente falando, não, eu vou atualizar meu LinkedIn porque eu quero sair do Brasil. Eu atualizei meu LinkedIn porque chegou no momento que eu falei, eu preciso atualizar. Porque todo mundo fala pra você atualizar o tempo todo. Eu tava um pouco insatisfeita com o que eu tava fazendo no Brasil. Você tá procurando outro trampo, às vezes, pra ganhar mais? Sim, coisa assim? eu tava começando a estudar um pouco mais o mercado pra ver se, de repente, eu juntasse o meu conhecimento com alguma outra coisa pra conseguir um outro emprego em outro lugar. Eu não tava feliz no que eu tava fazendo. E aí a gente já vai entrar daqui a pouco nas diferenças, né, entre trabalhar no Brasil e trabalhar no Canadá, pelo menos com a minha experiência pessoal. E foi por isso que eu atualizei meu LinkedIn. E aí surgiu a vaga. E foi o que você falou. Talvez se eu tivesse demorado um dia mais pra ver, talvez se eu tivesse demorado um pouco mais, ou então se ela tivesse procurado, meu LinkedIn não tivesse atualizado ainda, não teria aparecido na busca dela, eu teria perdido a vaga. Então, foi uma janela muito pequena. Perfeito. Muito louco. Foi perfeito. É muito louco pensar no CIS, né? Tipo, Sim. se eu não tivesse atualizado o LinkedIn, se eu não tivesse olhado... Não, tem uma galera que despreza o LinkedIn. Até hoje eu não sei por que essa galera... Mas é o que a gente costuma falar. Tudo acontece quando e como deve acontecer. Com certeza. Não foi à toa que 2 semanas antes da vaga você estava atualizando seu LinkedIn. Não foi à toa que a sua mentora lá não conseguiu ver a vaga e outras pessoas também não. Olha como tudo deu certo pra você, né? Você atualizou o LinkedIn, veio a vaga, deu certo a vaga. Aí você conheceu a Daitana, não sei de que jeito lá, você trocou ideia com a Daitana, Pelo vídeo dos gatos, um não apartamento. foi? Então, entrando como eu conheci a Dai, no meio do processo, na verdade, entre a primeira e a segunda entrevista, sem saber se eu ia passar, se eu ia pra segunda entrevista ou não, a pergunta mais importante, eu vou conseguir levar meus gatos? Porque se eu não conseguisse levar os gatos, a resposta seria não. Exato. Eu já tinha participado de um processo seletivo para uma empresa na Austrália, e eu vi que a burocracia para levar um gato do Brasil até a Austrália ela é tão grande, ela é custosa não só na questão financeira, apesar de ser muito caro. Muito caro, né? Mas na questão, eu não sabia se algum gato ia chegar vivo. Porque você só pode levar via cargo,
Tem, como o Brasil ainda tem muitos casos de raiva, você tem que fazer quarentena em outro lugar. Eles teriam que ir pra Melbourne, e Melbourne é do outro lado de Sydney, que era pra onde eu iria. Eles falam pra você não fazer isso no verão, porque o lugar onde eles passam essa quarentena, eles falam quarentena, né, mas são 10 dias. Em Melbourne não tem ar-condicionado, então... Meu Deus. Então eu fui lendo aquilo, foi uma vaga que não deu certo, mas mesmo se ela tivesse dado certo, eu teria negado. Porque eu olhei e falei, eu não vou, não tem condições. Eu não tinha condições financeiras, mas mesmo se eu tivesse... Nem psicológico. Eu não ia fazer meus gatos passarem por tudo isso. Então quando eu falei, cara, talvez seja bacana, né? É uma vaga legal, tô gostando, tava lendo sobre Montreal, tava adorando já. Falei, tá, como é que eu vou fazer pra levar meus gatos? Eu vi, pelo site do governo, eu vi que era possível levar na cabine. Eu falei, tá bom, uma coisa a menos. Legal. E eu comecei a pesquisar no YouTube, Google, Instagram, pessoas que vieram pra cá com gato. Só que assim, eu via quem trouxe despachado. via cargo, trouxe despachado. Ou então a pessoa trouxe na cabine, mas trouxe um gato. Eu falei, não tá só no 4. meu. Eu preciso de mais. Eu preciso demais. E eu pesquisando, pá, cheguei num vídeo de uma pessoa que trouxe 3 gatos pro Canadá. Falei, Louca. Assisti tudo com muita atenção, salvei o vídeo, eu falei, tá, vou então seguir tudo. Não era um vídeo antigo, então as regras que se aplicava, muito provavelmente se aplicaria, né, com o que eu ia fazer. E explicou tudo certinho, a parte do CVI, a parte do prazo, anotei tudo ali, fiz a lição de casa. E eu falei, cara, eu vou agradecer essa pessoa, porque eu tava começando a ficar nervosa já, dessa coisa de como é que eu vou fazer. É muita coisa que envolve você sair do país. Nossa, completamente. Ainda mais sozinha, Ainda né? mais sozinha. Nossa senhora. Então, fui mandar uma mensagem agradecendo. Eu falei, olha, vi o seu vídeo no YouTube, obrigada. Porque eu vou usar 100% do seu vídeo. A única diferença é que eu vou trazer uma pessoa a mais. Mas... tudo que você fez eu vou fazer também, eu vou seguir os seus passos e realmente tudo certo, né? Quando eu vim pra cá, eu trouxe um gato comigo, aí eu trouxe minha mãe e outros 2 amigos, aí todo mundo veio na cabine, né? Os 4 gatos. Os 4 gatos dentro do avião. Os 4 gatos dentro do avião, ali comigo, eu olhando pra eles o tempo todo. Você tirou no palitinho? Que gato que ia com qual pessoa? A sorte foi que eu consegui pegar uma fileira só gente. Nossa, é bom. Então... a única coisa que eu ia sorteando ali era quem eu levava pro banheiro. Posso, inclusive, dar várias dicas de como trazer um gato pra cá também. Eu comprei uma bolsa na Amazon, uma caixa de areia portátil, ela dobra. A gente comprou um assim também, que ela sai Isso, fora a Uma areia. bacia retrátil. Então, aí eu levava eles lá, via como é que eles estavam, dava petisquinho, dava água, abraçava, pedia desculpa. Eu tinha esquecido o quanto o avião é barulhento, eu fui lembrar disso quando eu estava dentro do avião, falei, meu Deus. Então, foi assim que eu cheguei na DAI. E depois de alguns meses, já faltavam acho que 4 meses pra eu vir pra cá, 3 meses pra eu vir pra cá. Mandei mensagem de novo pra Daitana falando, oi. Eu sei que eu já te agradeci pelo vídeo, mas eu preciso te agradecer por mais. Na verdade, eu vou te pedir mais um favor, que era em relação ao apartamento, porque é difícil você procurar um apartamento estando no Brasil, porque você depende da divulgação deles nos sites. Exato. Então... E tem muito site que não funciona E tem lá. golpe também. Tem muito Exato, golpe. tem muito golpe. Eu tava começando a ficar um pouco receosa. Os lugares que eu falava que eu tinha 4 gatos, não tava aceitando, eu tava com muita dificuldade. Perguntei pra Dai se ela sabia se tinha algum apartamento disponível no prédio onde ela morava. E tinha. Foi aí que eu virei a primeira cliente. A gente visitou 2 apartamentos diferentes. Eles visitaram 2 apartamentos, eu ali na câmera, mas a conexão tava ruim, então ela fez vários vídeos pra mim, deu opinião de qual ela achava que tava melhor, e foi o apartamento que eu mudei. Então, me ajudou muito, uma sem saber e a outra me ajudando, oficialmente me ajudando. Sim. E tá lá até hoje. E eu tô lá até hoje. Com planos pra mudar aí pra um lugar melhor ainda. Um pouquinho mais próximo da montanha, sair um pouco ali da agitação de Montreal. Exato. E hoje você trabalha híbrido, remoto? 100% remoto. Ih, bom, hein? Isso é vida, hein? Isso é vida. Eu posso ir pro escritório, às vezes eu combino com o pessoal, mas é mais por uma questão de socialização do que eu precisar ir. Porque precisar ir eu não preciso. As pessoas do meu time, a gente só se vê em comemoração, em festa.
Eles não vão. Nem na festa da empresa eu vou. Dependendo O da Vitor não festa. foi na confraternização da empresa. Ai, não. O meu mentor também não foi. Eu sou que nem o Calvin, eu subo lá, fico dentro do armarinho ali, quietinho. Então, ele disse que ia, depois ele falou, tava frio, nevou, não fui. Não tava afim. Festa de empresa tem que ser no Brasil. Verãozão, calor. muito Verão, melhor. né? Porque aí chega dezembro, né? Foi uma festa dos anos 20, eu de sapato, um sapato bem específico. Quando eu saí do Uber, neve. Então, assim, a gente deu um jeito ali, não cair, o mais importante. Não cair pra chegar, não cair pra voltar, então tá tudo certo. Então, assim, eu não preciso ir. Eu vou de vez em quando, mas se eu quiser passar o ano inteiro sem aparecer na empresa, pra eles tudo certo. O que vai acontecer comigo? Agora vai dar um ano, dia 14 agora? Dá um ano que eu fui no escritório pela primeira vez. Pela primeira vez. E a única. Vai fazer 2 você anos que eu tô lá. A outra você foi... Fui pegar o notebook. Exato. Aí fui porque um product manager lá falou, vamos fazer uma reunião aqui, você vem, tá bom, vou. E Sim. Isso foi em janeiro passado. A última vez que eu fui pra trocar o mouse. Então, sim. E eu nem fiquei lá, né? Passei 10 minutos lá, peguei o mouse e fui embora. Sorte, eles ficam, né, no centro da cidade, então fica bem... Mais próximo fácil. ali. bem Em questão da sua rotina, você já falou que você faz coisas diferentes do que você fazia no Brasil, mas a rotina, ela é puxada igual? Você tem mais flexibilidade aqui no Brasil? Como que é a diferença em Imagina, relação? não tem como comparar. No Brasil, eu trabalhava muito mais do que eu trabalho aqui. Quando eu comecei a trabalhar aqui, deu uma semana, acho que nem 2 semanas de trabalho, eu tinha certeza absoluta que eu ia ser mandada embora. Porque eu falei, eu não tô fazendo nada, eu tô fazendo uma coisinha ou outra, eu converso só com uma pessoa ou outra, não sei. Como é que eles sabem se eu tô trabalhando ou não? Então foi me dando aquela ansiedade, porque eu não estava trabalhando o suficiente. Mas a minha rotina trabalhando no Brasil, eu tava praticamente toda semana de on-call, né? Eu tava ali o tempo todo de stand-by, então eu trabalhava ali das 9 às 6, eu tinha um contrato de 44 horas, tá? Era um contrato bem... Trabalhava muito durante a semana. E fora dessas horas de trabalho, eu tava sempre com o computador meio que perto de mim, porque o meu celular tava ali, qualquer momento ele podia tocar e eu tinha que trabalhar. E prazos muito apertados, eu trabalhava com um cliente muito grande, então era um sistema que dava muito trabalho. Então eu tava o tempo todo trabalhando. Quando eu comecei a trabalhar aqui, a demanda é muito menor. Eu vejo que aqui eles prezam muito pela qualidade de vida. Eles não querem você se matando de trabalhar, eles não querem... Eu percebo uma coisa que eu acho muito interessante aqui, eu fiquei espantada de início, é que eles não querem ver você fazendo hora extra. A não ser que realmente precise. Se tem algo no sistema específico do cliente, que só pode ser aquele horário, é um domingo, tudo bem. Mas não é uma coisa que vai ser sempre, é uma coisa muito rara. E é aquela coisa bem ali, 10 minutinhos e acabou. Sendo que no Brasil, eu já fui pra casamento com um notebook, porque eu estava de plantão. Mulher do céu. Então, isso deixa seu dia muito mais flexível. Nossa, totalmente. Então eu vou no mercado ali, eu não tenho nada pra fazer que tenha que ser urgente. É tudo com prazo. É uma rotina mais leve. É uma rotina muito mais leve. Então, e não tem ninguém, pelo menos na minha experiência pessoal da empresa onde eu trabalho, não tem esse microgerenciamento. Ninguém vai ficar, Deitana, o que você tá fazendo? Vitor, o que você tá fazendo agora? Ninguém quer saber. No Brasil a gente trabalha numa zona de guerra, né? Sim. Então você não tem sossego. E aqui eu recebo assim, Carol, você pode fazer X coisa? Eu preciso pra tal dia. E nunca é amanhã. Ou então quando é uma coisa mais urgente, eles falam, mas quase nunca é. E quando é urgente, é assim, alguém me pede alguma coisa de manhã pra eu entregar até o fim da semana. Esse é urgente. E é uma segunda-feira, sabe? Então tudo que pediam pra mim eu fazia ali rapidão, fazia no maior capricho e tudo mais. Aí eu fui vendo que eles não trabalham assim. E ninguém vai achar que você é um ótimo funcionário porque você tá ali se matando. Não, pega leve. Sabe? Pode crer. Exato. Ixi, eu já entrei em cada paranoia por causa de sair do jeito deles. Porque eu achava que os caras não falavam comigo e não me davam feedback. Às vezes não Você vinha acha que é com projeto, eu você. falei, meu Deus, vou ser mandado embora. Eles estão a ponto de me mandar embora, no meu serviço é ruim. Esse ano passado agora, em meio de abril, um dos product managers chegou em mim e falou assim, Vitor, a gente não tá mais conseguindo dar vazão aos projetos, vamos ter que esperar o time de desenvolvimento desenvolver o que tá na fila pra poder desenvolver, pra gente desenvolver coisa nova. Então a gente só vai ter projeto novo pra você em começo de julho. No meio de abril. Aí eu fiquei assim, tá, e aí? E agora? Você mandou embora? É. Eu acho que é isso. Vou me preparar, vou mandar currículo, né? Mas não.
Passei 2 meses ali, basicamente 1 mês e meio, trabalhando só com a Daytana. E aí, quando recebendo normal, a demanda andou, Vitor, tem projeto aqui. Eles são assim. Eu falei com o meu chefe, mandei uma mensagem pro meu chefe 2 semanas atrás. Ele me respondeu anteontem. Ele falou, Vitor, desculpa, não quis te ignorar. Eu tava viajando. Pro Natal e pro Ano Novo. Falei, tá bom. Então, tá. O meu Vai gerente... pedir desculpa pra ele, desculpa. Os caras são atrapalhar assim, sua velho. Atrapalhar, O meu gerente, desde que eu... Agora, muito menos, né? Principalmente depois que eu vim pra cá, mas... Na verdade, os 6 primeiros meses, quando eu cheguei aqui, eu tinha reunião com o meu gerente toda semana. Era só eu e o meu gerente. E ele sempre perguntava como é que eu tava, como é que tava sendo as coisas aqui. E eu começava a reunião já passando pra ele tudo que eu tava fazendo, o que eu ia fazer depois, os projetos. Aí ele, não, eu quero saber como é que você tá. Você tá precisando de alguma coisa? Como é que tá a adaptação aqui em Montreal? Ele não queria saber sobre de trabalho. você. E eu, toda vez, eu tinha uma planilha com tudo, com prazo. E aí, ele, certo momento, ele falou, olha, eu acho muito legal essa sua organização, mas tá bom. Não se preocupa com isso, né? A gente sabe o que você tá fazendo, a gente sabe o que você tá entregando e pra gente tá o suficiente. E aí, com o tempo, porque não adianta falar, você tem que ir sentindo. Com o tempo, você vai sentindo que não é isso mesmo. Eles, claro que eles querem excelência, mas eles não vão ficar ali te cutucando o tempo todo pra saber o que você tá fazendo. É óbvio que pra ter essa confiança, na hora que você entrega, você tem que entregar um bom trabalho. Exatamente. Mas você não precisa... E o termo que você utilizou é isso mesmo. No Brasil, é essa zona de guerra. Porque, não sei se é também pelo tamanho dos times, se é mais gente. Então, você tem que estar sempre ali mais diferenciado que o seu colega para você conseguir uma promoção. Então... No Brasil, as empresas precisam entregar a mais para não perder cliente. Exato. E a gente tem que entregar a mais para não perder o emprego. Exato. Se a gente perde, a gente não pode se dar o luxo de perder o emprego no Brasil. Aqui você pode, porque você vai encontrar algum outro emprego que você vai achar. Sim. Pode não ser na área. E eu acho que é isso que essa cultura deles é tão tranquilo que eles levam a vida desse jeito aí. Já teve dia de eu falar com o meu chefe, ele tá de férias, ele saiu de férias, não deixou demanda nenhuma. Não tá nem aí. Marcou reunião. Marquei reunião com um cara, o outro product manager lá, e fala, Vitor, marca uma reunião comigo pra terça-feira que vem. Nós vamos falar do projeto. Beleza, cheguei terça-feira que vem. Chamei ele, falei, Scott, bora fazer a reunião lá. Ele falou, cara, desculpa, eu tô de férias. Saí de férias. Ele pediu pra marcar comigo no dia. E o cara saiu de férias. Eles são assim, né? E você fica por dentro, você fica pau da vida. Porque não é possível, cara. Sim. Que é assim. Eles acharam um absurdo. Eles ficaram preocupados comigo quando eles perguntaram que dias do verão eu ia tirar de férias. Aí eu falei, não, eu não vou tirar meu verão, eu vou trabalhar normal. Eles, por quê? Eu falei, não, eu vou... Normal. Tem final de semana. Eu tô pensando em pegar minhas férias pra ir pro Brasil, então eu não sei exatamente quando é que eu vou pro Brasil, então eu vou esperar minhas férias até ir pro Brasil. Aí eles, não, mas aí é muito ruim, você vai ficar trabalhando esse tempo todo, então eles prezam muito por isso. E aí meu gerente depois, ele puxou ali, ele falou, não, pega pelo menos 1 ou 2 dias pra você dar uma descansada, pra você aproveitar o verão. Eles levam isso muito a sério. Exato. E foi a primeira vez que eu vi... Eu não tenho muitas experiências, eu trabalhei em pouquíssimos lugares na minha vida, mas todas as empresas foram no Brasil, essa é a primeira vez que eu tenho uma experiência fora. E quanto eles prezam por isso. Exato. Você tem que ter o seu tempo off, você não vai ficar trabalhando de final de semana, você não vai ficar fazendo hora extra. E eles até... Eu nunca vi isso na minha empresa, mas conversando com pessoas daqui... A gente vê que essa cultura de ficar fazendo hora extra, na verdade, eles veem como uma coisa ruim. Se você não conseguir gerenciar o seu dia... Exatamente. Pra você resolver tudo no horário que você trabalha, por que você tá trabalhando até mais tarde? Eles não veem isso com bons olhos. A pessoa que não entrega o que tem que entregar dentro das 8 horas, ela não é produtiva. Sim. Então, a não ser que ela tenha um trabalho muito específico ali, ou então aquele prazo muito específico, mas é aí que tá. É tudo muito específico. E sendo que no Brasil... Qualquer oportunidade. Os meus colegas de trabalho, a gente estava sempre fazendo muito hora extra. Então, quando você vê essa diferença, você vê essa mudança, você fala, caramba, eles levam isso a sério. Então, é uma das grandes diferenças entre trabalhar no Brasil e no Canadá. E teve algum momento desse 1 ano e meio que você tá aqui, que você pensou em desistir do Canadá? Não, em nenhum momento. Sinto falta do Brasil, mas... Não aconteceu nada até agora que me fizesse, isso aqui eu não tô gostando do Canadá, vou voltar pro Brasil, ou então, isso aqui do Brasil era muito melhor, então vou voltar, vou abandonar o Canadá. Por enquanto tá sendo só
caminhada pra A gente pra também. frente. A gente sente Falando isso também. sobre Canadá, você sendo mulher, você sente alguma insegurança em questão de morar próximo do centro, por exemplo? Nenhuma. No verão, o que é engraçado, né? Porque eu não gostava muito do verão no Brasil, porque é muito quente. Aqui no verão é muito quente, mas tem tanta coisa pra fazer na rua que você não para nem de casa. Tem até um chuveirinho na rua lá que você pode passar. Você passa ali, vaporzinho, né? Dá aquela refrescada. Esse verão que passou, do ano passado, eu fui praticamente todos os dias num festival de cinema independente. Algumas sessões terminava meia-noite. Eu pegava a Bixizinha, a bicicleta, e ia pedalando pra casa. Parava no semáforo, trocava música do Spotify com fone, com celular. Você pode usando tirar o joia. iPhone na rua aqui. Você tira o iPhone na rua, então... Eu morava num lugar que no Brasil, eu morava num lugar que durante o dia ele era tranquilo, mas à noite... Não saia de casa. Você não sai de casa, se você sai de carro, então se é um Uber, você se joga pra dentro do Uber, então... E eu não morava num lugar perigoso, mas o Brasil todo tá assim. E a gente que é mulher, a gente não tem medo só de ser assaltada. Ser assaltada é o melhor que pode acontecer com você numa hora dessa. É verdade. E aqui, não, aqui... você pode usar uma roupa mais curta, que se alguém for falar alguma coisa, ninguém vai faltar com respeito com você. Pelo menos comigo nunca faltaram com respeito. Ninguém vai te olhar, vai ficar te encarando, ninguém vai te abordar. Eu nunca fui abordada aqui. E no Brasil eu já fui abordada muitas vezes. Já tem situações que você tem que se defender. Exato. E aqui não. Então, essa questão de segurança, e a gente sendo mulher, é assim... Assim, a questão de segurança é pra todo mundo. Mas eu acho que nós... Como mulheres, não tem o que falar. Não tem E o que é legal é que isso custou $0. Você Sim. pisou, você não precisou pagar por isso. Você Não. chegou, já tem isso. Sim. Então, eu moro num lugar que tem, assim, alguns centros de jovens, assim, centro de dependentes químicos também. Então, você vê bastante, assim, né, morador de rua, Sim. você vê bastante usuário A de gente vê droga. ali também. Eles não mexem com você. Eles estão lá na deles, eles estão tranquilos, eles sabem que se eles te abordarem de alguma forma e você chamar a polícia, eles vão perder todos os direitos dele, inclusive do acesso à droga, porque a gente sabe que aqui tem toda uma questão. Então eles ficam lá deles. Quando eles pedem alguma coisa pra você, eles pedem de uma maneira tão educada. Que você Exato. Você fica com dó de tipo, desculpa, E moço. se você vai dar algum dinheiro, alguma coisa pra eles não vêm assim, de forma agressiva. Eu nunca me senti hostilizada aqui. Exato. A gente também não. Então, isso pra mim também é uma diferença, assim... E olha que a sem gente igual. tá na segunda maior região metropolitana do Canadá, hein? Tem 4 milhões de pessoas vivendo aqui. Sim. E tem muita gente, eu vejo muito brasileiro postando assim, que tá violento o Canadá, não sei o Não, que. eu nunca vi nada. Eu nunca vi também absolutamente nada. E até quando... Assim, eu já até me arrependi um pouco, mas depois eu vi que não aconteceu absolutamente nada. De estar numa situação que é mais de meia-noite eu tô no metrô. Aí você fala, caramba, mas eu também tô pedindo, né? Não aconteceu nada. Né? Exatamente. E eles estão ali na deles, entre eles, não vão ficar te olhando, não vão mexer com você. Pelo menos comigo, nunca aconteceu. Com a gente também não. Nunca. Então eu não tenho Eu o nunca que falar. ouvi casos. O Pode ser máximo que eu vi aconteça. no metrô uma vez. Pode ser, mas não é o comum de acontecer aqui em O Montreal. que eu lembro de ver uma vez no metrô foi uma briga. 2 caras lá. Lembra uma vez? Os 2 saíram se chutando Sim. do metrô e é isso Mas aí. porque um tava causando também essa ideia, eu tava provavelmente drogado, e a outra pessoa foi defender o restante e chutou outro pra Ficou fora. maluco, é. Mas Sim, é foi só realmente isso. pensando no todo. Foi a coisa mais violenta que eu vi. É. E o mendigo jogando o Saco de lixo, saco de lixo no lata Eu tenho uma história até meio engraçada. Eu tava voltando pra casa, era verão, assim, era lá pra julho, agosto, por aí. E tinha um cara, assim, visivelmente ele tava alterado, não sei se era bebida, não sei se era droga, andando ali no meio da Avenida Papinuca, uma avenida extremamente movimentada, e gritando e xingando os carros. Aí ele chutou uma lixeira de lixo reciclável, voou lixo pra tudo quanto é lado. Aí ele parou, olhou. Aí ele pegou a lixeira, colocou de pé. Ele começou a jogar todo o lixo de volta na lixeira, mas cada lixo que ele jogava, ele xingava. Eu assistindo aquilo na calçada, eu esperando pra atravessar a rua, falei, eu não vou rir. Só que ao mesmo tempo eu falei, isso é tão canadense. Exato. Pedir desculpa ainda, né? Tipo, Desolê E com aí essa ele merda. jogou todo o lixo fora e foi embora, xingando. Então, assim, eles estão ali no mundinho deles, eles estão ali no negócio deles, então... É, claro, é que se verdade. você for mexer com a pessoa, você tá mexendo com a pessoa. Exato. Mas nunca me senti hostilizada aqui. Aqui é legal que todo mundo respeita muito o espaço da outra pessoa. O Sim. espaço pessoal. Então,
do mesmo jeito que você não pode invadir o espaço da outra pessoa, a outra pessoa não vai invadir o seu espaço. Isso é maravilhoso. Mesmo quando eu andava bastante metrô, né? A gente andava. Mesmo no metrô, por exemplo, lotado, parecia que ninguém se encostava. Sim. Todo mundo tem o seu espaço. Sim. Ninguém vai invadir o espaço alheio. Eu já peguei muito metrô lotado isso. e eu não tinha ninguém tocando em mim. É. E eu fui olhando em volta e eu sou uma pessoa baixa, então você vê todo mundo por cima e o ar passava livremente. Porque não tava aquela coisa de 500 mil Exato. pessoas. E olha que o metrô ele fica bem lotado. Sim. Só que tá todo mundo ali, foi o que você falou, tem essa barreira Invisível, invisível de segurança e que as pessoas ficam ali e ninguém vai tocar em você e se de repente toca o freou, eles pedem desculpa, não é? Exato. Ninguém vai se aproveitar pra Exatamente. tirar algum tipo de vantagem em cima de você. Eu já vi gente trabalhando com Mac no metrô. Sim. Não sei como, com que internet, mas tava lá. Mas tava ali. Sentadão lá no metrô, lotado, o cara trabalhando. Uhum. Eu falei, isso é loucura, esse lugar aqui é loucura. No começo foi bem engraçado, porque fui fazendo amizades aqui. As minhas primeiras amizades não foram amizades com brasileiro. E na hora de ir embora, a gente ia pra aquele piquenique que tem no parque e tudo mais. Que é aquele festival, né, de música eletrônica. Na hora de voltar pra casa, o pessoal... vamos andando, vamos pegar o metrô. Eu falei, pessoal, vou pegar o Uber. Eles, por quê? Eu falei, porque tá tarde, né? Meia-noite já. Eles, não, mas você não mora perto do metrô? Eu falei, moro. Eu pensei, pegar metrô, louco, essa hora. Aí eles, não, mas... E eles não entenderam. E depois de um tempo, eu expliquei pra eles como que é a realidade em São Paulo. Eu falei, não, você não vai, assim... Você tá louco. E até de Uber é perigoso. Imagina, eu vou pegar um metrô aqui meia-noite. Pra depois subir a pé pra casa. Pra depois ainda. subir a pé pra casa. Então, e hoje em dia é uma coisa que eu faço sem problema algum. Quando eu pego Uber porque eu tô realmente muito cansada, ou então, sei lá, tá nevando muito. Mas não é mais por uma questão de segurança. Exato. E isso foi... É uma escolha, né? É uma chavinha que ela demora. Porque você vai crescendo numa cidade grande. Assim, eu nasci em São Paulo, mas passei dos meus 14 anos até os 30 e pouco em Campinas. Mas Campinas hoje ela é uma cidade metropolitana. Então, infelizmente, ela tem os mesmos problemas de São Paulo. Talvez não tão grandes quanto os problemas de São Paulo. Superpopulação, de violência, mas tem. Isso. Então, você não vai, do mesmo jeito que você não vai andar em São Paulo de madrugada sozinha, mulher, você não vai fazer isso em Campinas Não, também. a gente foi pra São Paulo agora. É isso que eu ia falar. Meu, a gente andava em São Paulo desesperado. Sinal vermelho à noite, você não para. De jeito nenhum. A gente saiu pra andar a pé na rua, daí a Tana voltou com bateria. Eu tive crise de ansiedade. Crise de ansiedade, A gente ficou um dia inteiro dentro do hotel porque eu não conseguia sair do E a quarto. gente ficou hospedado na Você Vila Olímpia, ali do desacostuma. lado do shopping Vila Olímpia, lugar bom. Sim. Saímos pra andar na rua, daí a Tana voltou, não dá. Eu tremia no shopping. Tremia, Que De medo. sensação horrorosa. Não, é muito... É um choque muito grande. É. E você ficando aqui por muito tempo, você desacostuma. Sim. Sim. Então, foi uma chavinha que demorou bastante tempo pra girar, assim, pra falar, cara, eu tô num lugar seguro. Mas foi bem aos poucos. Então, eu ia fazer alguma coisinha, isso aqui dá pra voltar andando, isso aqui eu vou experimentar hoje, mas aí eu tô com mais gente. Até você chegar num ponto que no verão, eu e uma amiga, uma mulher, a gente ia andar de bicicleta no parque de Andrapô, que... à noite. Ok. Então, assim, tinha bastante gente e tudo mais, mas Mas uma coisa que não dá pra imaginar. você não vai fazendo em andar outro no lugar. Ibirapuera Não. Depois vai. das 6. Tem que ir junto na hora que tem galera, né? Sim, em Campinas, por exemplo, eu não sei se São Paulo tem essa regra, mas em Campinas, depois das 7 horas da noite, você não recebe mais multa por cruzar o sinal vermelho. Eu acho que São Paulo tem um negócio assim também. Você para ali, olhou, está no cruzamento, não tá vindo ninguém, você vai embora. Só vai. Não vai receber multa por causa disso. Tem placa te autorizando. Doido. Então, Que louco, né? isso é Pensar ruim. nisso hoje. Agora, né, com a experiência de morar aqui, imaginar isso acontecendo, tipo, a gente vivendo essa vida lá atrás é muito louco. Eu fico pensando, é louco a gente andando de caminhonete na rua, no verão, tudo aberto. O iPhone largado, o relógio fica com o bração pra fora aqui. Sim. A Daitana às vezes com o Mac no O colo, meu- trabalhando. Sim. E Você assim, viu ali onde abre o foda-se a carro? vida. Sim, geralmente meu celular fica ali em cima. Na onde pega a fechadura pra abrir a porta do carro. Não precisa nem enfiar a mão no carro, ela faz assim e pega. E esse pensamento de fazer isso assim é nosso. Porque os caras não pensam Não isso. pensa, Isso é bem... Que é aquilo que eu falei, é essa chavinha. A gente vê o cara com a porta aberta, com o vidro, e fala, você tá fácil de Coitado, roubar. né? Uma coisa que eu Mas vejo eles não pensam, muito não pensam. aqui, eu andando pra casa, saindo do metrô,
Eu passo por uma rua que é bastante essas casas, que são vários apartamentos, né? Várias portas. Muitas portas abertas. E não é como se alguém estivesse entrando ou saindo. A porta está aberta. A gente vê que o povo passa aqui, se tiver aberta a janela, o povo não passa Eles olhando. não olham. Não. Eles passam. Porque a nossa preocupação vindo aqui pra casa é porque tem janela em todos os quartos e dá direto pra rua e elas são Dá pra grandes. rua. Sim. Não, todo mundo vai ficar olhando pra dentro de casa. A gente não vai ter privacidade nenhuma. Vamos tacar cortina em tudo. Sim. Ninguém olha. Ninguém- Eu que preciso- fecho as cortinas aqui. É. Eu fico fechando e vendo todo dia que Mas eu por sou causa da noiado. noite, já a hora de É. dormir e tal. A gente precisa pegar um dia pra filmar as pessoas passando aqui na frente de casa. Ninguém olha. Só tem uma olha. senhorinha que para, porque eu acho que os gatos ficam Que aqui, eles- ó. que ela vê Aí a os gatos. senhorinha olha que É ela- quando vê gato, aí não tem como, né? O olho, Não tem ele como. atrai. Brilha. Isso. Mas de restante, eu o acho que pessoal inclusive não olha pro lado. Não olha. Eu acho que inclusive se eu fosse apontar as maiores qualidades de morar no Canadá hoje é isso. Primeiro essa sensação, não é a sensação de segurança, é a segurança mesmo que você tem e o espaço pessoal que você falou. De ninguém invadir seu espaço pessoal. Eu acho que são as duas maiores vantagens. Tem muitas vantagens de morar aqui, mas essas são as maiores. De ninguém. Você não precisa pagar pra ter, né? Você não precisa pagar pra ter, exatamente. Eles são tão noiados com isso aí, com esse negócio de respeitar o espaço do outro. O nosso landlord aqui, ele não interage com a Daitana. Me irrita. Ele só fala comigo. Me irrita. Eu não sei ele não por quê, quer. que eu acho que ele não quer que parecer que o fala com a medo mulher. de repente te abordar e você achar que foi hostil de alguma Exatamente. forma, ele prefere não falar. E ele é da nossa idade. É. Não é uma pessoa Pior que velha. você falando assim, já imaginei alguém de 70 anos. Não. Exatamente. Quando a gente se Molecão. fala, todo mundo imagina. Mas ele tem a nossa faixa etária. Ele, quando a gente tá junto, ele só cumprimenta o Vitor. É. Ele fala olhando pro Vitor. Você Ele veio faria aqui em assim? casa ajudar o Vitor a instalar a TV. Ele não me cumprimentou entrando aqui. Oi, filho. Eu falei, Vitor, é horrível, eu me sinto, tipo assim, Não, invisível. porque no Brasil chega qualquer um, o cara vai, um interador. Ô, bom, filho, tá bom, não sei. eu já Oi, quero. oi, Sim. né? Oi, lindo, tudo bem? Você não bebe vinho, não, Zé? Nem aguinha. Ah, ele quer Falando fazer isso, amizade. Serve a gente Ele ouvir, né? quer agradar a Ele visita. quer agradar a visita. É por isso que esse podcast chama Podcasts. Podcast. Ah, essas crianças. Você tem uma carinha linda. Pode continuar, lindo. É... O Oliver tá te atrapalhando? Eu perdi a concentração com o Oliver. Oliver, isso aí é o microfone, não é de comer. Teve uma vez que foi o Calvin, né? Foi. Que ele sentou assim no cantinho e ficou aparecendo o perfil dele assim no... Só Mas usando. você sabe que praticamente toda minha reunião de trabalho eu deixo tudo blur, assim, meu fundo. Só que o Bartol fica muito próximo. Ele me vê falando, ele vem, aí ele fica exatamente assim, só que olhando pra minha cara. Então as pessoas, elas veem tudo assim, embaçado, a minha cara e uma cabeça de gato aqui. Aí no começo eles davam risada, assim, tentando me levar a sério, fingir. Até que um dia eu falei, gente, é um gato. É o meu gato. Se eu tirar ele daqui, ele vai voltar, então eu deixo. Eu espero que não incomode, eles não. Quando o Bartolomeu não aparece, eles perguntam, mas cadê o seu gato? Cadê seu estagiário? Cadê? E esse take vai pro YouTube, porque ficou tão aleatório isso aí, do Oliver, ele vai. Quando Ele tá falar, bonitinho. Ele tá. quer dominar o podcast dele. É o Podcasts. quando falar que é o convidado especial, É. eu não, ele. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Oliver sendo Oliver. E no que a gente tava falando mesmo antes do Oliver interromper a programação para um pronunciamento muito A gente tá importante? falando sobre Montreal, os benefícios de morar aqui. É. Segurança. Segurança. Puta, segurança é foda, cara. Muito bom. E a parte da empresa, de colegas de trabalho, cultura, você sentiu muita diferença? Além dessa questão de ser uma pegada mais leve, as pessoas em si? Ah, senti bastante. O pessoal aqui, falando bem especificamente de colegas de trabalho, eles levam mais um tempo pra ter um pouco mais de intimidade com você. Isso é uma coisa que, por um lado, eu gostei. Assim, não, eu senti bastante diferença, mas eu nunca gostei muito de quão o pessoal é mais aberto assim no Brasil e chega. Pra mim, Faz essa amizade forçação. fácil, É meio forçado, eu nunca gostei, assim. Eu lembro que num outro time que eu tinha acabado de entrar lá no Brasil, já estavam fazendo chá de bebê pra não sei quem, e aí insistindo pra que eu fosse, eu não conhecia nem a pessoa, eu fiquei, meu Deus do céu. Calma. Calma, acabei de chegar. E aqui, assim, o pessoal leva mais um tempo. Todo mundo te trata super bem, todo mundo é sempre muito cordial com você.
o pessoal via meu nome, né? Eu tenho Pierre no nome, o pessoal já vinha falando francês. Aí eu falei, pessoal, é só o nome que é francês. O resto é tudo inglês. E todo mundo te trata super bem. Mas você sente que tem aquela distância. Você sabe que vocês são amigos de trabalho. Sim. Então, depois de um tempo, vai almoçar junto, vai conversar, aí você vai sentindo um pouco mais de proximidade. Só que leva um tempo até você sentir que esses seus colegas de trabalho podem vir a ser amigos. Exato. E não é porque eles são canadenses e a gente brasileira, é porque eles são assim. Eles são assim. Entre eles, inclusive, né? Então tem essa divisão mesmo, é normal. É realmente construir uma relação, né? Isso, exatamente. Isso é legal. Mas eu sinto que isso não é só no trabalho, viu? Os canadenses, de forma geral, eu tenho amigos canadenses hoje, mas leva um tempo. Assim, não é te conheci hoje, a gente é melhor amigo, vamos fazer tudo junto. Leva um tempo. Até alguém te chamar pra casa da pessoa. Assim, ninguém vai te chamar. Oi, acabei de te conhecer, vamos lá em casa fazer um churrasco. Não é desse jeito. Não é assim. Vai um tempo, mas depois, quando vocês se tornam amigos, eles são tão carinhosos quanto os amigos brasileiros. Mas até chegar nesse momento da pessoa te tocar, por exemplo, te abraçar. Construção, né? É uma construção, não leva mais tempo. É verdade. Mas eu senti essa diferença, mas eu não achei que foi exatamente ruim. Mas você sente que tem aquele respeito, sabe? Exato. Não que o brasileiro não seja respeitoso, mas eu acho que no Brasil a gente é mais essa coisa de abraço, de trás, de repente a pessoa já é praticamente da sua família. No Brasil a gente é mais caloroso. Mais caloroso, bem mais caloroso. O que também é uma coisa boa, né? Eu tenho amigos muito próximos. É mais fácil de enturmar. É mais fácil de enturmar. Imagina, eu conheci vocês, a gente tinha só mensagem, e chegou, abraçou, nossa, tá aqui. Isso é muito bom. Vai em casa, você levou a máquina de lavar, lembra? Exato. Levou, pá, na hora. A máquina de lavar de vocês que eu tenho até hoje. É a máquina que eu uso até hoje. Então, essa coisa é muito boa. Mas não que o modo canadense seja ruim. É, exatamente. Então, tem esse... É só diferente, né? É só diferente. E a questão do teu futuro profissional, que você acha que você vai ficar muito tempo nessa empresa, você vê a tua área crescendo aqui no Canadá, o que você olha pro teu futuro aqui? Vai ficar no Canadá, Pós-PR. vai em outro lugar. Pós-PR, Próximo passo aí é o PR. Eu acho que responder, por exemplo, ficaria aqui pra sempre. Eu não sei, mas... É muito tempo, né? É muito tempo. Ó, eu trabalho com cassino, eu quero ficar pra sempre. Né? Essa área é muito boa. Essa área é muito boa, só que assim, eu me vejo aqui. Eu acho que, até pela questão, muito se fala, e é verdade, que as coisas... A gente vai ser específico no Canadá, mas no mundo inteiro tá assim, né? Mas as coisas estão mais caras, os impostos estão aumentando, as coisas estão custando mais. Sim. Mas aqui, sendo uma pessoa sozinha, eu me vejo comprando uma casa, eu me vejo comprando um carro. Você vê um futuro, você consegue falar, tá, Desenhar, eu tenho né? esse salário, e você consegue traçar uma rota de falar, não, em tanto tempo eu vou ter essa quantidade de dinheiro, eu vou poder dar essa entrada, fazer isso, fazer aquilo. No Brasil, não. No Brasil, você tem que trabalhar muito, você tem que ter muito dinheiro para ter um estilo de vida normal. Exato. Não é um Exatamente. estilo de vida cheio de luxo. Não que aqui eu tenha luxo, mas é que eu tenho muito mais oportunidades do que eu tinha no Brasil. Então, hoje em dia, eu não me vejo... Você falou sobre isso hoje, até, nos seus stories. Essa coisa de fazer, né, um pé de meia e voltar pro Brasil. Um cara mandou pra mim lá isso. E eu não me vejo fazendo isso também, porque apesar de sentir falta, assim, da minha família, sentir muita falta dos meus amigos, eu acho que já existe essa separação. E eu não me vejo mais voltando pro Brasil e construindo uma vida no Brasil. Exato. Porque foi o que eu falei. Imagina você faz um pé de meia aqui, $1 milhão, aí você volta pro Brasil com esse $1 milhão, se transforma em R$4 milhões. Você vai pagar o imposto no Brasil. 27% ali. Vai levar embora lá. Aí você vai pagar tudo isso no Só pra Brasil. começar, né? Você vai comprar uma casa legal, vai comprar um carro legal. Teu carro você vai ter que mandar blindar, tua casa tem que mandar fazer cerca elétrica. O governo vai te tomar uma porrada do imposto e você nunca mais vai ver esse imposto de volta pra você. Acabou. Aqui, você vê o seu imposto de volta. E assim, tudo é muito mais caro, né? Minha mãe, ela passou agora uns meses comigo e é sempre aquele choque. A gente ia no mercado e ela... Eu já parei de comparar, porque eu já tô aqui há mais de um ano e meio, mas a minha mãe que mora no Brasil ainda vem me visitar, é impossível pra ela não Exato. comparar preço. Então a gente vai no Costco,
Você faz uma compra aí de 400, 500 dólares, é mais ou menos o que eu gasto a cada 2 meses no Costco, e é muita comida, é muita coisa. É muito produto de limpeza, é muito... E coisinha bobinha, que você não precisa comprar e você compra porque aqui você pode fazer isso. Aqui a gente compra uma caixinha de Ferrero Rocher desse tamanho. Sim. Né, $18. eu fui na Lindt e eu comprei vários sacos de chocolate pra minha mãe porque ela gosta. Mas isso não é uma coisa que você faz no Brasil. Então, essa questão do consumo, que quando a gente para e fala assim, mas é besteira, não vamos ser consumista, mas a gente é. O ser humano é consumista. Exatamente. A gente trabalha pra isso, né? A gente trabalha pra isso. Dá licença, e aí, né? caramba, você vai trabalhar o ano inteiro, igual assim, como eu fazia no Brasil, né? Eu trabalhava as minhas 44 horas semanais, só que eu tava sempre de plantão, tava sempre ali. Quando você tá de plantão, você recebe a mais, e quando você trabalha, efetivamente, você recebe mais ainda. Então, chegava no fim do mês, eu recebia praticamente o dobro do meu salário, e ele não dá tanto. Então, não é como se eu estivesse assim, nossa, tá tranquilo, vamos fazer uma viagem internacional todo ano. Não é assim. Então, isso que você falou, por exemplo, eu junto ali $1 milhão. Vou pro Brasil, compro uma casona, um carrão, mas por quanto tempo eu vou conseguir manter um nível de vida com esse pé de meia que eu fiz? Exato. Então, e outra coisa que você falou que eu falei, é exatamente isso. A situação no Canadá hoje, ela não é a mesma situação. Isso eu lendo, né? Porque eu não acompanhava como que era a vida no Canadá antes. Mas você lendo sobre, realmente, a vida no Canadá hoje, ela tá muito mais difícil do que a vida no Canadá há 10 anos. Mas ainda tá melhor do que no Brasil. E daqui 10 anos, a vida do Canadá daqui 10 anos vai ser mais difícil que a vida do Canadá de hoje. Exato. Porque o mundo caminha desse jeito. Sim. E infelizmente, tá ruim em todo lugar. A gente tá esse clima meio pré-guerra, esse clima tenso no mundo inteiro. Infelizmente, no mundo todo. Então, é ruim. Tá pior morar no Canadá hoje? Tá. Só que ainda assim dá pra você comprar um carro zero. Ainda assim dá pra você comprar uma casa. Você não vai comprar uma casa hoje. Se eu vou ver pro Canadá, vai comprar uma casa amanhã. Não é assim. Exatamente. Só que você consegue ver lá na frente. Então, eu sozinha no Brasil não ia comprar. Não dá. Exato. Entendeu? Você tem que ter um salário muito alto, mas pra Com você custo ter de vida coisas... muito baixo pra fazer valer, né? Então, essa é outra coisa, assim. Então, quando você pergunta, né, se eu me vejo aqui por muito tempo, eu acho que sim. Eu não sei se eu ficaria aqui pelo resto da vida, mas dificilmente eu voltaria pro Brasil, a não ser que eu precisasse. Assim, é algo, né, um problema que deu, eu tenho que voltar, a gente volta. Mas por livre e espontânea vontade, o Brasil também. E aqui eu me vejo, assim, eu consigo pensar em mais coisas que no Brasil acabava... Não me sentia tão em casa. Sim. Eu vim aqui, nossa, eu mudei ali. Por isso que eu até brinco, né? Eu tenho muita vontade de sair de Montreal, mas ao mesmo tempo eu gosto tanto daquele cantinho que eu moro. Eu me senti tão em casa, tão rápido. Você vai pra qualquer lugar, é muito fácil, tudo é muito sinalizado, menos pra estacionar na rua. Isso aí realmente... Montreal. Ponto negativo, assim, gigantesco de Montreal. Eu nunca sei. Vidas dúvidas eu não paro. Eu fico olhando, eu falo, tá... Vou embora. Se fosse uma prova no Enem, eu já erraria, porque... Difícil. Mas, tirando isso, eu me senti tão em casa, tão rápido. E demorou. Eu lembro que quando a gente morava em São Paulo, a gente se mudou pra Campinas, demorou pra eu me sentir mais. Eu tive que fazer mais amigos e aqui foi uma coisa mais fluida. Então, aqui eu me vejo. Mas... Vamos ver. Daqui 15, 20 anos. Você fez uma viagem exploratória pra vir pra cá ou você veio no escuro já pra trabalhar? Vim no escuro pra trabalhar. Nossa. Então... Coragem. Foi. Eu acho que assim, foi um tiro no escuro totalmente. Mas na minha cabeça eu falei, cara, é tudo tão certo até agora. Exato. Sabe, a questão da vaga, a questão das entrevistas, eu e meu gerente, que é o meu gerente hoje, né, quem fez a entrevista comigo, a gente se deu tão bem, tão rápido, assim, foi uma conversa tão fluida com ele. E com o gestor da área, que também que hoje, né, é o líder técnico, ele é meu mentor. Foi tudo tão bom que eu falei, vamos arriscar. Sim. Estudei bastante, li bastante sobre Montreal e não tinha nada ali que eu falasse, nossa, isso aqui pode ser que venha a ser um problema. Não tinha nada. Mesmo quando você lê os lados negativos de Montreal, ainda não era o suficiente para falar, para Montreal eu não vou, então para Quebec eu não vou. Não tinha, não tem. Aí, mas foi um tiro no escuro. Sabe que loucura? A gente veio pra cá, a gente fica... Ainda mais a gente que trabalha com home office, eu sinto que a gente ficou rico. Porque a gente controla, a gente tem o nosso tempo. Se você quiser ir morar em Bromont,
e numa quarta-feira à tarde quiser esquiar, você pode, não pode? Sim. Sem medo de ser assaltado e nada. Uma sexta-feira Porque de você é manhã. dona do teu tempo. Você pode. Isso é riqueza, cara. Sim. A gente ficou rico. A gente pode fazer a mesma coisa aqui, porque a gente também é dono do nosso tempo. Sim. E isso é uma coisa que leva um tempo quando você vem pra cá pra desvencilhar. Porque imagina, né? Eu trabalhei dos meus 18 anos até meus 32 no Brasil. Então, pra você começar a trabalhar num lugar novo, que tem uma outra cultura, leva um tempo. Porque foi aquilo que eu falei, começa a dar medo, você fala, nossa, eu preciso entregar. E não, desde que você faça um bom trabalho, que você entregue as coisas no prazo, ninguém vai ficar no teu pé ali, na tua cabeça, não tem que fazer acontecer o tempo todo, você tem que provar que você é melhor o tempo todo. Não existe isso. Exato. E para deixar claro pra galera que tá assistindo aí também, é lógico que não são todas as profissões, né, que permite você trabalhar de casa que nem a gente de TI. Mas, no geral, mesmo quem vai presencialmente trabalhar, também ganha aí uma liberdade de vida muito grande. Sim. De se locomover, de poder gastar mais o dinheiro, Exato. ganhar um salário mínimo bom, digno, né? E falando dessa flexibilidade, né? Eu trabalhava em loja. Eu tinha total flexibilidade pra tirar as folgas quando eu quisesse. Você tirou férias da empresa lá com Sim. 2 meses dentro da empresa? Sim. Então você tem muita flexibilidade pra tirar os dias de férias, né? No verão, Sim. no inverno, o que seja. Eu, no meu caso, eu não ganhava, mas provavelmente também trabalho por contrato fechado por mês e não por hora. O Vitor também. Então, quando não tem demanda, a gente viaja, a gente foi para os Estados Unidos, a gente não tem demanda, a gente pega, vai fazer outra coisa durante o dia. Mas é realmente essa coisa de que você precisa equilibrar a vida profissional com a vida pessoal, né? Sim. É incrível isso. Fora o seguro, né? Que a empresa te dá, essa questão de saúde. Eu tenho massagem. Não. Eu tenho um valor que eu posso gastar de bem-estar. Então eu posso pagar uma academia. Legal. Eu comprei meu equipamento de snowboard. Eu poderia pagar o meu passe da montanha pra poder praticar snowboard. Então, assim, a empresa se preocupa em fazer isso. Doido. E isso é uma coisa que eu achei bem legal. Bem Eles estão legal. contratando? Conversa depois. Faz uns cursos de mainframe aí e manda currículo pra cá. Nossa, não consigo imaginar fazendo. Eu não consigo imaginar como é trabalhar com isso. Os bastidores das telas, não faço ideia. Quando eu comecei, pra mim foi muito difícil. Porque, como vocês já sabem, eu não queria ter feito TI. Eu só fui contratada realmente por causa do inglês. E ali eu aprendi, assim, do zero. Eu tinha, no meu currículo, 18 anos, eu tinha aquele pacote Office. E eu tinha um curso de hardware. Eu sabia montar um computador, era tudo que eu tinha. Mas eu não me via trabalhando com computador. E qual que era a sua vontade, Cá? Eu ia ser bióloga, gente. Bióloga Onde? marinha, eu queria isso fazer explica a Austrália, oceanografia, né? Sim. Isso explica a Austrália. Então eu queria ter ido, assim, a minha visão de mundo, ela tava, na minha cabeça, tava tudo certo. Tá tudo desenhado já, Eu né? ia passar na faculdade, eu ia fazer biologia, eu ia trabalhar com pesquisa, eu ia pra Austrália, eu ia ficar na Nova Zelândia, eu ia trabalhar, eu ia ajudar a salvar as baleias. Então eu tinha essa coisa assim, tudo na minha cabeça tava. E foi só pro outro oposto, né? Foi. Trabalhar dentro de casa. Não passei no curso que eu queria. Eu passei, mas eu não passei na Unicamp, no caso, que era a mais próxima de casa. Eu não tinha como meus pais me sustentarem, eu ali na PQP, né, em outro estado. Não tinha essa condição de estar salário. Olha, infelizmente, você vai ter que passar no Unicamp. E aí eu comecei a trabalhar na IBM só pra pagar meu cursinho. Era essa O objetivo. Essa é uma boa questão que você tocou. Você é rica? Não sou, gente. Nada. Que pena, Nossa. não? Podia ser, né? Já brinquei com a minha mãe, já perguntando, mãe, tem certeza que eu não sou herdeira de nada? Você só queria ver se eu realmente ia correr atrás do dinheiro, ia dar valor. Aí agora você vai falar, filha, rasga tudo que você é bilionária? Não. Isso foi só um teste. Infelizmente, ela falou, até hoje, ela falou, filha, continua a trabalhar, Pois é. melhor. Tamo né? junto. Imagina, pais que trabalharam a vida inteira e assim, pra ter o básico também. Nunca faltou nada em casa, mas era tudo muito suor. Contado, né? Não era nada foi dado pra mim e pra minha irmã. Absolutamente nada. Assim, a única coisa que eles deram pra gente foi garra. Falaram, você quer, você corre atrás, porque ninguém vai fazer por você. Então eu tinha isso, eu não tinha essa coisa. Eu não pensava. Quando
você tem 17 anos, você não pensa em mercado de trabalho. Exato. Eu não pensava em mercado de trabalho. Eu não pensava se ser biólogo, se ser uma pesquisadora, se ia me dar dinheiro ou não. Quando você tem 17 anos, você não pensa. Você não pensa, exato. Eu já imaginava... Ainda mais na parte profissional, né? É. Eu assistia documentários da National Geographic, eu falava, eu vou ficar junto com esses caras. Exato. Eu entrei na área de Era fisioterapia isso. porque eu amava série criminal na parte de anatomia e de perícia. Eu amava. E- Foi por isso que eu entrei. E na sua cabeça, você quer fazer as coisas que estão ali, mais ou menos, no teu dia a dia. É. Eu sempre gostei de bicho, e eu gostava muito de mar, eu amava morar... Eu não morava próximo da praia antes de mudar pra Campinas, mas era 40 minutinhos. Então a gente tava o tempo todo na praia. Então pra mim, eu queria fazer coisas relacionadas ao oceano. Então na minha cabeça tava tudo desenhado. cercado. Quando eu comecei a trabalhar na IBM, eu comecei a gostar bastante do que eu tava fazendo. E aí a minha gerente, ela perguntou, me chamou um dia pra conversar, perguntou quais eram meus planos pra dali 3, 4, 5 anos. E eu, como uma jovem adulta de 18 anos, sem medo nenhum da vida, falei, não, eu tô usando a IBM, né, o salário, pra pagar um cursinho, vou tentar o Unicamp de novo, faltou muito pouco, então eu acho que dessa vez eu passo. E eu quero fazer biologia, fui contando pra ela os meus planos, ela olhando pra minha cara, acho que pensando... Arregalada, tipo, como assim? Como assim? Ela falou, mas se você passar numa universidade pública agora, você não vai continuar trabalhando aqui. Eu falei, não, mas né, eu tô juntando dinheiro, né, mas eu vou continuar morando com meus pais. Já tava tudo, novamente, acertado na minha cabeça. Tava ali, né, escrito. E ela falou, tudo bem e tal. Aí mais ou menos uma semana depois, um mês depois, não lembro agora, faz muito tempo. Ela falou, tá, e se a gente pagar a sua faculdade? Você... De biologia? Né? Na faculdade. Ela falou, eu tenho uma proposta. Você continua trabalhando com a gente paga a sua faculdade, mas precisa ser uma faculdade de TI. E aquilo foi uma notícia maravilhosa, porque meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade particular pra mim. Eu não teria que passar por todo aquele vestibular de universidade pública que acaba com o adolescente ali. Eu fiquei devastada quando eu não passei. Você se sente a pessoa mais burra do universo. E aí eu fui perguntar com meus pais. E foi uma das... meus pais já me tratando como adulta, né? Porque afinal eu já tinha 18 anos. Eles, a decisão é sua. Pesa. Porque se a gente falar pra você aceitar fazer o curso e você se frustrar, não tem como você não querer jogar a culpa na gente. Você que vai ter que tomar essa decisão. Só que assim, você vai mudar a sua vida. E aí eu pensei e eu falei, tá na minha mão já, né? E acabei escolhendo, optando por fazer a faculdade de engenharia de computação, pago pela empresa. Tive que ficar um tempo a mais na empresa depois que eu me formei, só que assim, eu fiz uma carreira, né, na IBM. Eu fiquei mais de 12 anos trabalhando lá. Então, 5 anos de faculdade, né, por ter feito engenharia, passou que eu nem senti. Foi muito estressante fazer uma faculdade de engenharia e trabalhar o dia todo. Só que é uma coisa que quando você tem 18 anos não dói tanto. Exato. É uma coisa que hoje eu entendo, essa coisa de você se matar quando você é mais novo, fazer aquele monte de coisa. E quando você chega nos seus 30 e poucos anos, 30 e poucos anos você não é velho. Só que é diferente. Não dá nem pra fazer francização, mais de 4 Eu horas ia por usar dia. esse exemplo. A sua prioridade muda. Uma matéria só que você está estudando, que é um idioma, já é o suficiente pra te deixar acabado. Na quarta-feira, Do lado de casa. Do lado de casa, sendo que antes eu tinha que pegar ônibus pra ir pra empresa, ônibus pra ir pra faculdade, ônibus pra voltar da faculdade pra casa. Quando eu era moleque, trabalhava o dia inteiro e pegava o busão pra ir pra faculdade ainda. Viajava 1h30 pra ir, outra 1h30 pra voltar. Chegava em casa quase 1h da manhã. Dia seguinte de novo. E assim vai. Hoje, E assim, né, pau. Me pego pensando às vezes pra onde que minha vida teria ido, quais seriam os caminhos que eu teria traçado se eu tivesse feito biologia lá atrás. Não hoje. Hoje em dia eu estudo por diversão. É uma coisa que eu gosto de estudar, eu gosto de parar pra ler. Eu assino a National Geographic. Eu sou old school. Você coleciona, você guarda lá todas as... No Brasil tem lá, e eu resolvi assinar aqui no Canadá também. Então eu falei, né, por que não? Continuar como um hobby, Olha, né, do lado. Fica como um hobby, eu acho que é interessante isso. Assim, eu não tenho isso hoje como carreira. Talvez tivesse me frustrado se eu tivesse feito, talvez tivesse dado tudo certo na minha cabeça, eu ia ser uma correspondente da National Geographic. Não tem como a gente saber. Exato. Na minha cabeça tava fácil, era só estudar. E que, inclusive eu não ia nem fazer licenciatura, tá? Eu só ia fazer bacharel porque eu queria fazer pesquisa. Não tava contando com dinheiro. O comportamento da águia careca na costa da Califórnia. Uma foto exclusiva. Entendeu? Era isso. Mas eu acho que
Infelizmente, isso é uma coisa que acontece no mundo todo, né? Quando você tem 17, 16 anos, você não tá pronto pra fazer uma Exato. escolha que pode definir todo como vai ser a sua vida, né? Sim. E eu penei bastante na faculdade no começo, porque quase todo mundo que começa a fazer um curso de computação já tem um básico de computação. Eu não sabia, eu nunca tinha escrito uma linha de programação na minha vida. Eu trabalhava com mainframe. Eu trabalhava no suporte em sistema, eu não criava o sistema. Então, o que eu fazia em relação ao que eu estudava não tinha nada a ver. Então, eu tive que aprender do zero, então eu penei bastante no começo. Então, ali foi muito difícil. Mas, querendo ou não, né, essa relação, eu falo que a IBM ela foi muito mãe e madrasta pra mim, mas foi o conhecimento que eu tive ali que me trouxe aqui. Talvez se eu tivesse trabalhado com uma outra coisa, né, ou em algum momento da faculdade eu cogitei mudar pra começar a trabalhar com desenvolvimento de games. Só que muita gente trabalha com desenvolvimento de games. O mercado de Montreal ele é gigantesco. Tem muitas empresas, Exato. não só em Montreal, mas tem Quebec City também, empresas Canadá é ótimas. forte, né? O Canadá é muito forte com isso. Por outro lado, não tem tantas vagas disponíveis porque muita gente trabalha com isso. Então, talvez se eu estivesse no Brasil e tentasse vir pra cá com essas qualificações, talvez eu tivesse que ser muito melhor, assim, tivesse que ser uma coisa assim fora do normal pra conseguir a vaga no lugar de uma outra pessoa daqui, que estudou aqui. E tendo trabalhado com essa coisa tão específica, foi o que me trouxe pra cá, né? Muito louco. Muito bom. É aquela coisa, você é um profissional raro, né? Exato. Você achou um nicho ali que te colocou numa posição Eu de tive ser uma sorte, né? pessoa- Não, você teve competência. Sorte Experiência, e o resto é competência. dedicação. Teve, assim, eu acho que é aquela coisa, né? A vida, às vezes, ela te dá ali umas oportunidades que a gente pode até considerar sorte, mas se você não agarra e faz de tudo pra dar certo, vai escapar da tua mão de alguma maneira. Exatamente. E é isso, né? Filhos de pais que trabalharam a vida inteira, não teve as oportunidades que a gente teve, a gente tem que se esforçar muito mais, né? Assim, Com certeza. sim. Ô, Carol, então, o que você recomenda pra galera no Brasil que quer sair de lá e vir pra cá trabalhando com TI? Eu acho que, repetindo, LinkedIn. Mantenha seu LinkedIn, mantenha suas informações online muito bem atualizadas, porque eles usam muito. Eu não sei o quanto que é utilizado ou não no Brasil, mas aqui é muito utilizado. É um dos primeiros lugares que eles vão é LinkedIn. Porque eles têm todo um sistema de palavras-chave. Se as palavras-chave que eles estão procurando batem com o seu perfil, eles vão entrar em contato com você. Desde que eu mudei a minha localidade, logo quando eu mudei pra cá e eu coloquei que eu tô morando em Montreal, eu tenho recebido muitas oportunidades aqui. O meu visto é um visto de trabalho fechado. E eu não me vejo saindo da empresa que eu tô trabalhando agora, porque eu gosto muito, eu tenho um suporte deles, assim, por ser imigrante, muito grande. É uma empresa que tá muito do meu lado, então, por enquanto, tá valendo muito a pena pra ambos os lados, então hoje eu não me vejo saindo. Mas eu tenho recebido muitas oportunidades. Legal. E continuar estudando, né? A gente que trabalha com TI, todo dia... Não digo todo dia, mas você está sempre se atualizando, sempre aprendendo coisa nova. Mas eu acho que o principal é você manter as suas redes sociais, no caso do LinkedIn, muito bem atualizada. Legal, muito bem. E lembrar, obviamente, que vindo para o Quebec você precisa do francês. Não caiam nessa de que não precisa do francês. Pode ser que em algum lugar ou outro você não precise, trabalhando com TI. Mas as regras do governo do Quebec estão cada vez mais restritivas para quem não fala francês. Então, falem francês. E tenham um bom inglês. Exato. Você precisa se comunicar aqui. E mesmo se você for para outras áreas do Canadá, se você tiver o francês, você pode conseguir uma imigração facilitada por ser francófono. Né? Pelos outros Exato. programas, Porque o Express Entry agora tá dando uma barbada aí para quem fala o francês, né? Sim, Então, nota de corte lá embaixo. Te conta muitos pontos. Então, estudar, né? E é isso. Mas não tem muito segredo. Legal. E tá preparado para as oportunidades, né? Sim. Porque a oportunidade pode bater e você não abraçar, não ver o LinkedIn. Não vê o LinkedIn. Já pensou a tua chefe tá lá, a tua preparado pra mentora, tudo, né? ela perdeu uma oportunidade porque demorou para ver o LinkedIn. Exato. Que coisa, cara. Então é muito
É engraçado como essas coisas acontecem, né? Porque foi no momento que eu estava vendo mais o LinkedIn, justamente porque eu estava atualizando, estava deixando ele ali. E pesquisar coisas interessantes na internet. Eu digo isso porque eu estava um pouco insatisfeita com o que eu estava fazendo no Brasil, com o que eu estava trabalhando lá. E até que eu achei uma mentoria no Google, uma mentoria gratuita para mulheres, para falar sobre carreira. E eu falei, eu vou fazer. E aí eu comecei, era um grupo, só que assim, uma pessoa foi designada pra mim, a gente falando sobre carreira, muito bacana. Que legal. Sobre carreiras em geral, e foi ela que me falou pra fazer o LinkedIn. A primeira coisa que ela me perguntou era como é que tava o meu LinkedIn. Aí eu ainda falei pra ela, eu falei, ele existe só, acho que não tem nem foto. Ela, não, então vamos melhorar isso agora. Até a imagem que você coloca de fundo ali, até isso foi muito bem pensado e ela me ajudou ali e tal, então... a gente sabe que às vezes a grana tá curta, tá difícil, mas tem muito curso gratuito. Tem. E então, assim, você sabe, eu quero sair, eu quero me especializar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Estuda. Estuda pra você se tornar um perfil atraente pra vir pra cá. Exatamente. Você paga o LinkedIn? Nada. Não? Não pago. Eu pago. Eu queria pagar, porque eu tava me aprofundando um pouco mais em Python, porque eu tava pensando em, de repente, sair do mainframe. Comecei a trabalhar com programação, porque apesar de ter muita gente trabalhando em programação, o mercado ele é maior, mais expansivo de quem trabalha especificamente com mainframe. E aí eu tava pensando, e quando o meu portfólio estivesse um pouco melhor, eu começar a pagar para começar a ter ali, né, uma visibilidade maior. Mas acabou que a empresa me achou, a empresa que eu trabalho hoje me achou antes de eu fazer essa transição de carreira. Então, eu nunca parei de trabalhar com mainframe. Legal. Eu recomendo pagar o LinkedIn, porque no LinkedIn você tem lá cursos que eles têm dentro da plataforma e tem também teste de entrevista. Eles têm lá uma sequência de perguntas Isso eu não sabia, mas que mais feitas nas entrevistas e sugestões de resposta. Você pode ficar praticando lá. Isso é muito Entendeu? bacana. Isso é muito foda, é muito bom. E é isso, ainda mais no mundo de TI, que as coisas elas mudam muito rápido, as coisas elas surgem muito rápido. Se manter atualizado e não necessariamente pagando por um curso caríssimo por isso. Exatamente. No YouTube tem muita coisa, no Coursera tem muita coisa. É assim, se mantenha atualizado. Pode ser que você não tenha uma experiência ali muito grande, mas se você se mostrar interessado e você conseguir provar o que você sabe, às vezes é o suficiente para a empresa. Se a empresa gostar de você, eles vão te contratar. Eu sou UX e eu aprendi o pacote Adobe fazendo tutorial no YouTube. Sim. Não precisei fazer curso pago nenhum. A gente tem que ter isso a nosso favor. Né? Eu acho que infelizmente hoje a gente recebe tanta informação, de tanta propaganda, de tanta coisa, e às vezes a gente fica ali meio bobo. Eu falo, gente, eu especificamente, às vezes eu fico ali 1 hora no Instagram vendo qualquer coisa. Você não lembra o que você viu há 2 minutos. Porque é tudo tão rápido. Então pega esse tempo ósseo. Não faça só isso, porque você precisa ter aquele tempo de tédio, é importante. Sim. Mas estude. Faça alguma coisa. Não adianta ficar só lamentando, porque não vai mudar. É aquela coisa, você tem que ter a mente. Tua mente tem que te levar pra onde você quer ir. Se você ficar naquela moleza, não é pra mim. Eu vou pro Canadá, é só coisa de rico. Só os extremamente inteligentes conseguem um emprego lá. Você não vai, vai ficar pra trás. Fica pra trás. Então, a tua cabeça tem que te ajudar. Sim. Felizmente, né, a gente que não nasceu aí de pais ricos e berço de ouro, a gente tem que correr atrás. Às vezes é muito difícil, mas é isso. E sim, muita coisa que eu uso hoje, muita coisa que eu aprendi também foi pesquisando na internet. Então, usar isso a nosso favor. Com certeza. E idioma. E agora tem o ChatGPT, velho. Sim. O ChatGPT, você faz uma pergunta pra ele lá, ele te ajuda a treinar pra entrevista, te ajuda a dar um perfil da empresa. Você já fez pesquisa de empresa? Nossa, eu nunca fiz, eu vou fazer. Escolhe a tua empresa, joga a tua empresa, ela fala assim, me dá uma visão 360 dessa empresa aqui, ó. O ChatGPT vai descrever a empresa inteirinha pra você. Que legal, isso eu não sabia. Então você chega numa entrevista, você pode chegar lá já sabendo o que tá rolando na empresa, o que ela faz desde quando ela tá no mercado, o que ela entrega. Então você já pode sair na frente dos concorrentes. Sim. Entendeu? Eu tenho lido bastante livros em francês, e aí quando você tá lendo um livro, literatura normal,
Ele não vai ter aquele francês certinho, que é o que você aprende na escola, com as regras gramaticais. Ele vai ter uma linguagem mais coloquial. Então, eu tenho usado bastante ChatGPT. Eu deixo ele em francês e eu pergunto em francês o que significa aquela expressão. Então, inclusive, eu tô lendo Patrick Senecal, se eu não me engano, o nome do autor. E ele é de Montreal. Então, Legal. as histórias dele se passam, é meio terror, assim, se passa em Montreal. E tem aquele francês bem coloquial. Sou obrigada a pedir indicação depois, tá? De passarinho. Então, assim, ele tem bastante expressões que são usadas especificamente aqui. Caraca. Então é legal porque você pesquisa e ele te explica certinho ali. Ele até fala assim, olha, isso aqui é muito vulgar, não utilize isso, por exemplo, na empresa. Tabarnak. O famoso tabarnak. Então, não só isso, tem muitos mais. O povo que gosta de xingar também, legal. Lembra ali, né? Tipo um carioca, assim, falando às vezes. Então é isso, se manter. Eu sei que é cansativo, mas tentar se manter atualizado das coisas. Porque essa oportunidade passar, você já pula ali e vai embora. Verdade. Só embarca, né? Embarca. Uma última pergunta antes de a gente finalizar de fato. Quanto você pagou pra imigrar? O que você pagou, ou quanto você pagou pra vir do Brasil pra cá? Eu paguei Desse plano. só as minhas passagens. O restante da aplicação foi tudo pela empresa? Tudo pela empresa. Não tive que pagar mais nada. É o famoso que eles chamam de imigração econômica, né? Que Sim. a empresa banca tudo. A empresa bancou absolutamente tudo. E até agora, nada em relação à imigração eu tive que pagar. A empresa, Até a mudança agora, no caso, pro PR, tudo. eles têm feito tudo. Porque pra eles é interessante que eu fique, né? Então pra eles é muito mais interessante que eu faça a minha residência permanente do que eles ficarem renovando o meu visto de trabalho. Então eles estão dando todo o suporte também. Nossa. Por que eu perguntei isso? Justamente pela questão da gente estar falando de questão de pais ricos ou berços de ouro, que a sua profissão pode fazer com que você chegue aqui de graça. Você Sim. somente pagar a sua passagem aérea e, no caso, depois o apartamento que você vai ficar. Só isso. Sim. E Todo tem o processo gente- de imigração vai ser pago pela empresa que te contratar. Tem gente que tá no Brasil aí que tem uma profissão pronta para esse tipo de imigração e nem sabe. E não só a tecnologia. Outras Chegou hoje de madrugada, chegou uma costureira que eu trouxe como cliente e ela já tinha experiência de costura, né, no Brasil, 20 anos, quase 20 anos de experiência. Ela fez curso de tecnologia para poder migrar, né, para poder vir para o Canadá de uma forma mais facilitada. E por fim ela veio pela profissão principal dela para costurar banco, né, poltrona de avião particular. Então, é o que a gente fala, o Canadá precisa de pessoas qualificadas. Sim. Seja área de tecnologia, seja soldador, já trouxe. Da parte de tecnologia, teve um cliente que ele veio para fazer a tecnologia do raio-x do aeroporto. Sempre Nossa, é coisas tudo muito tão específicas. É. Então, quanto mais experiência e mais nichada a sua profissão é, muito mais fácil de encontrar alguma coisa aqui que realmente vai encaixar com o seu profissional. Exatamente. Então, se joga, se inscreva realmente nas entrevistas, vá atrás de RH. Mas é aquilo, inglês, francês. É Sim. o que vai te colocar na frente de, pelo menos, fazer aquela primeira entrevista. Tem algumas coisas, algumas entrevistas que permitem que você tenha um tradutor. Já tive cliente que fez isso. Ah, é verdade. A pessoa Mas- fez a entrevista com o tradutor do Com lado. o tradutor. Só que Ah, que assim, doideira. no seu dia a dia, no seu convívio com as outras pessoas que vão trabalhar com você, vai ficar muito mais complicado. Sim. Então você tem que garantir o seu. Faça o seu profissional, pegue experiência, faça o seu LinkedIn, porque é a forma mais fácil do pessoal te encontrar. Exatamente. Eu acho que uma última dica, não acreditar em tudo que falam pra você de ruim. Sim. Né? Eu ainda participo de muitos grupos no Facebook. Eu tô lá principalmente quando o pessoal vende alguma coisa bacana. Eu já comprei muita coisa barata. O pessoal, Do pessoal que tá voltando pro Brasil? Exatamente. Comprei um projetor esses dias por $50. Valeu muito a pena. Mas eu vejo muita gente falando absurdos. É. Assim, que se eu fechar os olhos e fingir que eu não tô aqui e só ler aquele relato, eu vou falar, cara, tá horrível morar no Quebec. Sim. Tá horrível morar em Montreal. Tá melhor morar em São Paulo, no centrão Sim. de São Paulo, do que aqui. Então, assim, eu vejo... Isso eu não entendo. Eu não sei se acontece em outras comunidades de outros países, mas eu vejo muito isso no Brasil, comunidade brasileira, do pessoal tentar desanimar quem tá vindo pra cá. Ah, mas isso é uma estratégia boa. Exato. Porque eu não quero concorrência. Exato. Mas- Entendeu? É isso que a galera Não quer. faz Não sentido. faz sentido, exato. Exato, mas então assim. É aquilo que eu falei. Não tá bom, mas não tá bom no mundo inteiro. Não é o Canadá que ficou ruim e os Estados Unidos melhorou horrores. Não. Lá também tá ruim.
No Brasil também tá ruim. Então... Tem que escolher suas batalhas. Tem que escolher suas batalhas, mas não acredite quando alguém... Às vezes o pessoal fala assim, eu tô com visto de trabalho aberto, eu quero saber dicas antes de ir pro Quebec ou então pro Canadá de maneira geral. Aí muita gente comentando, não venha. Não venha. E eu fico, mas tá tão ruim Direto assim. a gente fala sobre isso, que o pessoal fala, não venha, mesmo quem tenha francês fluente não tá conseguindo o trabalho. Como? Alguma cagada esses caras estão fazendo que não tá conseguindo. Se for verdade. Se for verdade, exato. Então não acreditem. Vai ser penoso, vai ser difícil. Vai dar muita saudade da família, que eu acho que é o que mais pega. Sim, essa coisa de sentir falta, de você não estar em momentos importantes. Exato, é o que mais pega. É o que pega, vai pegar mesmo. Sim. E tem dia que você vai falar, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas... Você começa a colocar na balança, Você começa a colocar na balança. Mas não acreditem nesse papo de que... eu não vou mais sair do Brasil porque tá muito ruim o Quebec. Isso é mentira. Isso é verdade. Venha, tenha a sua experiência, viva realmente. Veja com seus próprios olhos. Tire 6 meses. Porque tudo que eu falei aqui é experiência pessoal minha. Exato, a gente também é. Então... E outra coisa muito importante, goste do inverno. Com certeza. Gosto do inverno. Eu acho muito legal aqui, porque aqui tem as 4 estações muito bem definidas. Isso é incrível. Arranje coisa pra fazer no outono, arranje coisas pra fazer no verão. O verão aqui é bem quente. Isso eu não tava preparada. Eu não li isso em nenhum lugar. Não, é verão do Ceará. tudo. Verão do Ceará aqui. E aí quando eu cheguei aqui, fez 38 graus, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Né? Porque eu cheguei no verão. Você veio pro inverno também, né? Igual a gente. E aí eu falei, cadê o inverno? Eu brincava com a minha mãe ficou 3 meses comigo aqui, os 3 primeiros meses que eu morei aqui. E a gente brincava que ela falava, é mentira, eu duvido que nesse lugar, com esse calor, vai nevar em algum momento. Neva. Então, assim, arranje alguma atividade de inverno. Pode ser snowboard, esqui. É muito caro. Então... Faz esquibunda no parque da esquina. Esquibunda no parque da esquina. Compra um patins e vai no lago do parque, que é de graça. Mas arranje atividades pra você fazer no inverno. Não fique os 4 meses do inverno dentro de casa. Nossa, é verdade. É gostosinho ficar dentro de casa, deitado no sofá, lá, comendo pipoca, assistindo filme? Mas vai te dar uma depressão e... Faça os dois. Exatamente. Um dia, pega, por exemplo, sábado. Vai bater perna na rua. Se você estiver bem equipado, bem agasalhado, você vai. A não ser os poucos dias que vai fazer menos 40, mas não é o inverno tudo assim. Mas tem uma coisa também, você vai patinar em cima do lago, a primeira vez vai dar medo. Você ficar em cima, isso aqui não vai quebrar, cara? Porque a gente pisou no lago lá aquela vez em Mont-Tremblant. Eu fui no lago e falei, meu Deus. Ferrou. Você fala... Eu vou morrer. Igual os filmes, né? Eu vou ficar igual o aqui, Jack no assim, Titanic. Ela só... Isso. Então, eu comecei a fazer snowboard ano passado, foi meu primeiro inverno. Esse é meu segundo inverno, eu estou fazendo snowboard, eu tô adorando. Você tá mais adiantado que a gente, cara. Ela nunca estreou o patins dela. Era meu sonho fazer snowboard. Não, eu não sei patinar, pô. O máximo que eu faço é andar no laguinho. Se vocês forem em algum lugar que dê pra alugar o patins, eu vou, porque eu adoro patinar no gelo. Pronto. Então fechou. Porque o Vitor não me acompanha. Eu não sei patinar, então eu não posso cair em cima de um lago. E pior que cair, o pessoal fala sobre fazer snowboard, eu falo, gente, dói, só que eu já andei de skate. Doía muito mais. Quando eu caía bastante. Quando eu falo que eu andava de skate, não é que eu andava bem, eu andava e caía bastante. Quando você cai no snowboard, é mais específico pra doer. Porque geralmente você vai cair naquela neve fofa, vai dar certo. É confortável. É mais confortável. Então, façam atividades de inverno, aproveitem. Não adianta vir pra cá. Eu não entendo, eu conheci algumas pessoas aqui, pessoas xingando o inverno. Mas como? O Canadá, ele é conhecido pelo seu inverno. Exatamente. Isso. Agora aqui ele tem sim o inverno, ainda mais essa semana, tem mais friada boa. Mas aproveitem. Não vejam o inverno como algo ruim. Vejam o inverno como nossa, chegou o inverno, vou fazer essa atividade X. Foi como você falou. Não tem dinheiro, pega uma boia e vai descer de bunda ali, aquela pranchinha ali, que também é uma delícia. Exato. Eu fiz e é muito bom. Com certeza você vai suar depois disso também, não vai? E é uma delícia, justamente porque esquenta muito. No snowboard eu sinto isso. Você começa a descer a montanha, você já tá inteiro suado. Então... Tem toda uma roupa que tem zíper pra poder dar uma ventilada melhor. Exato. Porque aquele isolamento da roupa normal do dia a dia não serve, né? Não. Porque ele vai te vedar completamente, aí vai dar ruim depois. Lembra do povo lá em Mont-Tremblant, menos 10, e o povo aqui, ó, ficava caminhando de boa, sentado lá de fora, tomando uma. Tem que aproveitar.
né? São oportunidades que a gente não tem no Brasil, então, pô, você tá fora, aproveita. Vive a vida aqui, né? Vive a vida. Sem contar os eventos durante o inverno lá no centro de Montreal, né? Sim. Que sempre tem evento. Agora teve o mercado de Natal, né? Fui durante a época de Natal. várias vezes com minha mãe adorou o lugar. É uma delícia. Aí agora em janeiro tem o Montreal Lumière e depois tem algum outro ainda antes de finalizar o inverno. Então sempre vai ter alguma coisa pra te tirar de casa. É você realmente aceitar todas as estações e arranjar coisas pra fazer todas as estações. Exatamente. Geralmente a gente vai acampar no verão justamente por ser mais fresquinho. Sim. Mas, Maravilhoso. e tem que usar, tem que fazer isso, né? Com certeza. No outono. Vai dar uma volta de carro, aquela coisa linda, A gente por exemplo, que fica tudo aquele laranja, vermelho, é nossa, bonito lindo. demais. Então a gente tem que tirar essa vantagem. E eu me preparo financeiramente o ano todo pra poder fazer isso, pra poder fazer snowboard no fim do ano, porque eu sei que é uma atividade cara. Mas é algo que eu acho que assim, eu sempre quis Faz toda a fazer quando eu diferença, morava no né? Brasil. Eu vi o pessoal esquiando e eu no Brasil, falava, cara, o dia que eu tiver a oportunidade, eu vou fazer. Então quando eu cheguei aqui, na hora eu já saí espalhando na empresa, já que eu queria fazer snowboard, aí eu já conheci uma pessoa do RH que fazia, aí a gente já começou. Então, assim, Legal. é importante isso. E aí você vai criando uma comunidade, né, também. Das pessoas que gostam de fazer as mesmas coisas que você. Então, por exemplo, eu acho que eu fui fazer snowboard uma única vez sozinha. O resto sempre tem gente acompanhando, então isso é bem legal. E aí você adquire também um hábito caro, que você vai querer comprar roupa. Aí depois você vai querer comprar o snowboard. Mas olha só, tem sempre a Winners. Eu acabei de comprar um macacão. O macacão é caríssimo. Se você ver na Sport Expert, já cheguei a ver macacão ali por $500. Eu comprei na Winners, esqueci a marca, mas é uma marca famosa. Enfim, eu paguei acho que 120. Pô, bom, hein? Macacão. Preço legal. Da North Face. Ok. Ok. Não é qualquer Eu montei macacão. um kit outro dia de esqui. Não lembro a loja. Ficou $1.000, velho. Fica. Mas ó, fica $1.000, mas se você comprar na loja certa, fica bem menos. Sim, com certeza. E antes de comprar tem as locações também. Você pode fazer o teste, alugar. Você pode alugar roupa sentir. também? A roupa, acho que não. Ah, não, mas Só os equipamento. equipamentos. Mas, inclusive, eu dou uma dicona. Se você quer fazer e você está decidido a fazer a temporada toda, alugar o equipamento em loja e não na estação de esqui. Eu alugo o meu em Brossard. Eu paguei agora... Eu aluguei uma bota mais específica lá, que é uma que não tem cadarço. Ela tem um botãozinho que você gira ali, super prática. E aí eu paguei $200, mas é $200 que eu vou ficar com esse equipamento até setembro. Porra! Um ano. Um ano. Um ano quase. É, sendo que se você vai na estação de esqui, é quase isso o dia. Meu Deus. Fica aí a dica. Fica aí a dica. Aluguel de equipamento só em lojas de esporte. Isso. Qual a média de preço pra você alugar? Você aluga... Você tem que comprar um passe pra ir pra montanha. Sim. Você aluga o inverno todo ou alguns dias? Ano passado, foi mais um tiro no escuro que eu dei, adoro, né? Me jogar de cabeça nas coisas. Eu tava muito animada, então eu já comprei o passe da montanha. Que aí você pode ir o inverno todo. Certo. O que muda, e eu vou falar especificamente de Bromont, que é a única montanha que eu fui até hoje. E o que vai mudar é o horário que você vai poder acessar. Certo. A partir do horário que você acessa, você pode ficar até o final e ficar aberto até 10 horas da noite. Porque ela é uma das únicas que tem iluminação. Pô, legal. Então você pode descer ela à noite. A de Montreux não tem. O que é bem legal, descer à noite. Só que tem muito adolescente, eles descem com tudo, então dá medo dos adolescentes não na montanha. Mas enfim. E eu pago um que eu posso entrar a partir do meio-dia, porque tem que lembrar que às 4 horas da tarde já começa a ficar escuro. Então, se você quer aproveitar ali, é bacana aproveitar a partir do meio-dia. Fica em média com taxa $700. Ou a temporada toda. É. 4 meses. Isso. Mas se é a primeira vez que você faz, dá pra você pegar, por exemplo, que é a partir das 3 horas da tarde, vai ser bem mais barato. Ah, legal. E também tem os tickets que você compra pra usar no dia. Que eu já dou a dica de comprar um dia antes, que é mais barato. É $10 mais barato. Legal. Já ajuda. No nosso caso é 20. É. Ajuda mais. Ajuda mais ainda. Então, é um esporte caro, mas vale muito a pena. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Você se programando um pouco, você consegue ter todas as possibilidades que Não, no o Canadá Brasil, oferece, né? no Brasil a nossa referência do esqui são os milionários, empresários que vão pra Aspen Isso. Exato. e ficam lá. É isso. E aqui Mas a aqui gente não. mora onde o pessoal vem esquiar. São Bruno é aqui atrás de casa, pô. Sim. E assim, eu tô falando de Bromont, que acaba sendo um lugar um pouquinhozinho mais caro, porque eles fazem a própria neve, eles têm iluminação, eles fazem muitos eventos ali, então acaba sendo um lugar um pouco mais Você caro. paga pela estrutura em si. Você vai pela estrutura, mas tem muitas montanhas ao redor do Quebec que são muito mais baratas. Então,
eu não quero comprar o passe dessa montanha em específico. Cada final de semana eu vou em uma diferente, vale a pena também. Ok, legal. Exato. Entendeu? Pra ir conhecendo. Acho que a gente precisa ir. Precisamos. Eu quero comprar meu kit de $1.000 primeiro. Acho que a gente não precisa mais ir. Mas eu indico fortíssimo, tem que ir, tem que aproveitar, porque vindo pra cá e falando assim, pra quem não tá aqui, parece que a gente tá, tô aqui me achando com dinheiro. São mas- ricão. e não é o caso. Mas aqui você vai ter mais oportunidades, o seu dinheiro vai render mais. Vai. Sim. Exato. Você não vai ter que pagar R$7.000 no Lego, ele vai estar muito mais barato. Como que tá a sua Lego? coleção de Legos? A coleção de Legos, ela tá bonita. Eu tive que comprar uma estante agora. Comprei uma estante com vidro que eu mesmo tive que montar. É uma coisa que você tem que aprender no Fazer a Canadá. montagem de Do móveis. it yourself. Montar os seus próprios móveis. Eu tô muito feliz. Eu acho que eu tô montando tanto Lego que tá me ajudando pra montar os móveis também. Assim. É um Lego gigante. E eu sempre amei Lego. E eu nunca pude comprar um Lego grande porque Lego Lego demais. no Brasil Caríssimo. não tem condições. E aqui eu tenho comprado alguns sets grandes. Aquela linha botânica tá quase completa. Eu tenho praticamente todos. E não é uma coisa que eu tenho porque eu sou rica. Muito longe disso. Eu tenho porque, por exemplo, O acesso é fácil. tava em promoção no Costco. E eu paguei... Ai, a gente viu. eu paguei, ao invés de pagar 70 e pouco que tava no site, eu paguei 30. Exato. Então, $30 no set de Lego. De mais 700 peças, né? Eu só Muito queria... bom. Jamais no Brasil. Então... Mesmo convertendo é impossível. Mesmo convertendo é impossível. Então, isso é... Nossa. Meu sonho era, por exemplo, ter Rivendell, né? Do Senhor dos Anéis. E tá lá, montado em casa, numa estante linda. Pleno. Você já viu o Titanic? Sou doida pra Gigante. comprar. O Titanic, ele tá ali na lista. Aquilo é demais. Ele tá ali... E como que fica com os gatos? Meus gatos, eles são santos, né? Porque antes de eu comprar a estante, ela tava em cima de uma cômoda, totalmente exposta. Em algum momento, um dos meus gatos, ele não gostou mais do Gandalf. Ele tava roubando especificamente Gandalf, mas ele só pegava o Gandalf com todo cuidado, porque eu não tinha nem marca de dente. Eu tava encontrando o Gandalf pela casa. Só o Gandalf. Eu escondi o Gandalf dentro do set do Lego. E ele achava... Eu cheguei a pegar ele de madrugada fazendo isso. Eu fiquei olhando porque eu falei, eu não tô acreditando que ele tá fazendo isso. Pois ele roubou e era só o Gandalf. Só que aí a estante já tava chegando já, ele ficou completamente chateado. Eu tô quase comprando um Gandalf a mais. Só pra dar pra ele falar. É que ele tá com medo do Balrog. Então, pegar não, eu ele. comecei a chamar ele de Balrog, né? Porque era ele que tava ali pegando o pobre do Gandalf, né? Põe a plaquinha assim, you shall not E pass. chão no pés, exato. Eu falei, vamos mudar o seu nome de Frederico pra Balrog. Que bonitinho. Ele já é laranja, né? Já dá aquela combinada ali com o fogo. Só o Só falta um Frederico. chicotinho de fogo aqui. Só. Plau. Era só o Frederico e era só o Gandalf. Os outros gatos, Tá nem aí. não. Eles gostam de me ver montando, porque eles gostam de ficar, igual os seus gatos, né? Eles gostam de ficar ali onde a gente tá. Só que eu tenho diversos vídeos de montando eles ali olhando. O que você tá fazendo, né? Louca. Pra que sem mexer. Então tá. Que bonitinho. Não tem o que reclamar. Acabamos estendendo um pouco mais dos assuntos além de trabalho, mas isso é muito bom para vocês verem a satisfação também da morar aqui no Canadá e as possibilidades que você tem quando você chega aqui. Tanto em questão do seu custo de vida, questão da qualidade de vida, em questão das oportunidades de experiência que você tem aqui. Então isso é incrível. Se quer seguir um canal que fale bem do Canadá e te estimule a vir pra cá, segue a gente. É esse canal aqui. É esse canal. Porque Pode seguir. venha, a nossa tranquilo. ideia realmente é trazer muita gente pra cá, justamente porque a vida que a gente tem hoje, a gente nunca teria no Brasil. Se tivesse ganhado na 100%. mega da virada, talvez. Mas foi o que a gente tava falando antes, pra você sustentar aquela vida que você Ah, não, é construiu, duro. é quase que impossível. Então, Exatamente. só o fato de sair do aeroporto e pisar do lado de fora, certeza. segurança, qualidade de vida, custos de vida, poder de compra, entra na sua vida automaticamente. Exatamente. Isso você não compra, né? Isso não tem o que fazer. Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui. Deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo. Vocês se ligaram na dica aí do LinkedIn, né? Ó, fica ligado. Não esquece do LinkedIn. Não esqueça do LinkedIn. E antes de finalizar, se você está vindo para o Canadá, o Vitor está dando uma mentoria de trabalho para quem está vindo para cá, justamente para essa questão de LinkedIn, experiência para entrevistas de trabalho, para você chegar aqui e já conseguir o seu trabalho ou vir também contratado do Brasil. Então vamos deixar o QR Code aqui na tela em algum lugar para você entrar em contato com meu marido digníssimo
e meu esposo Não, pelo amor de Deus, que para coisa poder fazer horrível. uma mentoria realmente voltada para sua profissão, para você conseguir vir e se preparar para você chegar aqui na parte profissional pelo menos resolvida. Até porque o LinkedIn é a rede social que eu mais gosto. Exato. Então eu uso, eu tô todo dia lá, 1000 vezes por dia, eu tô lá dentro. Eu vejo o Victor, É ele a tá única, rodando que no tá, a LinkedIn. única que tá valendo a pena hoje em dia. Se você for ver, é realmente. E vai te trazer algum Filtrar. benefício. Exato. Exato. Então deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Se você tá no podcast, segue, porque já podcast No Spotify, também. No Spotify. Ah, bacana. No Spotify. Ficar famosa no Spotify agora também. A gente tá lá também. Mas deixe seu comentário, dê as boas-vindas pra cá, pra que ela possa voltar outras vezes e trazer outros pontos, outras Ih, a perguntas gente aqui. tem muito o que falar, tem muito assunto. Muitas coisas. Aqui a gente tratou um pouco mais focado pro trabalho, mas tem muita coisa aí que a Ká pode trazer. Então deixa a sua pergunta aqui pra ela voltar aqui mais vezes. Conte aqui embaixo se você gostou da nossa conversa. Hoje foi regada a vinho, que acabamos com uma garrafa. Mas Compartilha. já falaram que gosta da gente com vinho, porque a gente perde o filtro e só fala. Isso, vai falar. Exato. O que foi que aconteceu? Compartilha esse podcast aqui lá naqueles grupos de brasileiro lá que fica falando mal, fazendo problema e fala, ó, chupa aí, ó. Assiste aí. Seus É pontos. isso. Não desanimem. Não se animem. desanimem. E venham pra cá. Exato. Só venha. Venha viver a sua experiência pra depois tirar suas opiniões. E se precisar de house, já Estamos sabe. aqui. E agora estamos pro Canadá todo. Canadá. Olha, Legal. maravilhoso, maravilhoso. Só expandindo cada vez mais. Exato. Graças à nossa primeira cliente. Tudo começou aqui. Tudo começou. Tudo começou aqui. De maneira despretensiosa. É. E olha o que deu. E deu muito certo. Deu muito, tá vendo? É isso, as oportunidadezinhas É. que você se joga, ele tem uma ideia, se jogou, pronto. Só se joga. Que foi aquele momento daquela. Você fez com a Carol. E se? E se? Cara, deu deu certo. certo. E se a gente tentasse? E deu bom. E deu. Deu muito bom. Então, compartilha com os seus amigos, com a sua família, pra quem está vindo aqui pro Canadá. Ou, se você está planejando ainda com aquela pessoa que poderia te dar um apoio moral pra você vir pra cá logo e aproveitar a vida canadense. Venham. Fechou? Fechou. Então, beijo e bora ver a vida dos sonhos. Ai, ficou bom. Tá bom, pô. Suave. Nossa, eu preciso do banheiro.